Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Acabou a primeira fase do Campeonato Paulista, esses jogos. Agora semana que vem já tem joguinho, né? Já mais ou menos depois começa para valer mesmo. Mas, de qualquer forma, terminou essa primeira fase e vamos repercutir porque ela acabou deixando coisas pelo caminho, né? Por exemplo, o emprego do Dorival Júnior. São Paulo já tem um novo treinador, a gente vai debater sobre esse tema. E recebendo hoje como convidados Marcos Assunção, uma fera do futebol. Toda hora a gente lembra do Marcos Assunção. Ninguém mais faz gol de falta, ninguém sabe fazer gol de falta. Fazendo até hoje o Marcos Assunção é lembrado, porque não teve substituto para ele. Prazer em te receber aqui, Marcos. Muito boa noite. Prazer mais uma vez, essa galera boa aí, o Dan. Opa. Que entende muito de futebol também, vai dar os seus palpites aí e seus comentários. Isso aqui, ó, final de ano eu corro muito pra ele. Depois que eu parei de jogar esses jogos final de ano aqui, o que eu corro pra esse rapaz aqui é brincadeira. Mas enfim, nossos amigos Vanderlei, aqui um grande mestre. Que é isso, olha aqui, ó. Aqui, ó você batendo falta. Um prazer enorme estar aqui. Ó você batendo falta, eu nunca vi isso. O cara fica assim, ó. Ó, assim, ó. Olhando pro goleiro. O goleiro olhando pra ele. Ele é assim, ó. Aí, ó. Ó o gingo da perna. Ó o gingo da perna. Fica assim, ó. Abre as pernas, aquelas pernas tortas, que parece que aqueles vaqueiros do oeste, né? Aí ele vai. Aí ele corre, ele toma curta distância e pá, a bola vai no ângulo. E todos os jogadores de costas pro Marcos Assunção. Lógico, se ficar de frente, adeus. Não, é pra ver o gol. Pra ver a bola. Pra ver o gol. Vai tomar banho, vai bater falta assim no Raikkonen Park. O nosso outro convidado de hoje... E fazia gol assim na Espanha, é um cara muito querido, é um cara que eu tenho um carinho especial como ser humano e como um dos maiores atores do Brasil de todos os tempos. Fera. É nosso ídolo de muito tempo, de todos nós, de você que está em casa. E sabe tudo de bola, como disse o Marco, como disse o Chico, corintiano. Não podia ser Ponte Pretano, né? Que ia ser perfeito demais. Mas é uma honra muito grande receber aqui Dan Stubach, essa fera, esse monstro da dramaturgia, faz um programa de rádio delicioso e manja muito de bola. Prazer em te receber aqui, Dan. Pô, Flávio, obrigado a vocês pelo convite, é um prazer, né? Antes do programa começar, saiba você em casa, que eu ficava falando com o Vanderlei, eu faço rádio, a gente fala do rádio, né? Eu faço um programa na CBN, já são quase 12 anos, graças a vocês, né? De tanto ter ouvido vocês, imitar vocês quando eu jogava futebol de botão. E gosto de futebol por causa dessas feras que estão aqui, né? O talento que o brasileiro tem, que esses dois caras exemplificam brilhantemente. Cara, eu assisto a Mesa Redonda há tantos e tantos anos, é um barato estar aqui, não só para falar da peça que eu estou fazendo, mas para compartilhar essa amizade, esse carinho. Obrigado pelo convite. Ô Dan, nós vamos para o intervalinho, claro, mas Dan, como é que era? Como é que você estava ouvindo? Como é que era a narração que você fazia no joguinho de botão? Eu fazia a Jovem Pan antiga, né, cara? Então vamos lá. Ninguém me leve a mão, mas era o Zé Silvério, né? Então vamos, como é que é? Vai, você vai agora, não tem nada, passou por você, a bola saiu na lateral. E aí, Vanderlei Nogueira, o que é que só você viu? Aí o Vanderlei falou assim, olha, ele xingou o outro aqui, não sei. Você sempre inventava com o jogador. Não, o César falou, o Miller, vamos pra ir pra aquele lugar. Não brinca, isso daí. Não falava, né? Aí, Orlando Duarte, o eclético, que o Milton tinha votado, acho que eclético nele. Aí o Orlando falava, não, realmente, ele sempre falava mais ponderado, não sei o quê. Aí eu ligava Record pra ver você e Silvio, aí pra ver futebol vocês fazendo. Pô, cara, vocês me formar o meu universo futebolístico, é claro que foi dos jogadores, do futebol que eu vi, do Corinthians, do Sócrates, da democracia corintiana, mas através de vocês, que na minha humilde opinião, e que de novo ninguém me leva a mão, mais criativos, mais brilhantes, mais presentes, não vou dizer mais inteligentes, que aí eu já não sei, mas mais... mais presentes, cara. Não, porque inteligência eu não sei medir, eu sei medir a emoção que eu senti. E vocês me deram muita, cara. Foi um barato. Eu devo muito a vocês. Um prazer. E a gente a você. Obrigado. Pelo seu brilho. Vamos pro intervalinho. A gente já volta. A Paulinha Vilhena com a gente. A gente volta já com o nosso Mesa Redonda Futebol Debate. Até. Ok, meus amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, Paulinha Vilhena. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. E boa noite pra você aí de casa. Você sabe como faz pra ficar mais pertinho ainda da gente durante o programa, né? É só enviar uma foto ou um vídeo seu com uma camisa do seu time, fazendo alguma gracinha que a gente mostra aqui no programa. Manda pro WhatsApp 99479-1633, 99479-1633. E não é só isso.
Hoje a gente vai presentear algum de vocês com uma camisa do time de basquete feminino Presidente Venceslau. Olha que demais! É incrível. Então acho que não custa mandar uma mensagenzinha pra gente no WhatsApp. Uma coisa muito importante também são as nossas perguntas, as nossas enquetes. Hoje a pergunta que não quer calar é a seguinte: Diego Aguirre foi a melhor opção ou não para o São Paulo? Sim ou não? É só acessar gazetesportiva.com e dar a sua resposta. E aí, o que você acha, Flávio? Vamos ver, vamos colocar para o pessoal debater. O São Paulo contratou Diego Aguirre, foi rápido. Dorival Júnior foi demitido, já se começou a falar no nome do Diego Aguirre. Ao que consta a sugestão do Diego Lugano, que é um dos homens do futebol do São Paulo. O Diego Aguirre, que tem uma passagem no futebol, passagens interessantes, algumas... chegou em semifinal de Libertadores, chegou em quarta semifinal de Libertadores, estava no São Lourenço, jogou no São Paulo, jogou no Atlético, conhece o futebol brasileiro, mas claro, não seria um nome citado inicialmente, né? Marcos Assunção, o que você achou de Diego Aguirre? Eu acho que aqui no Brasil tem treinadores melhores. Eu acho que os treinadores que vêm de fora, eles têm uma certa dificuldade para comandar o futebol brasileiro, os clubes do Brasil. E eu não contrataria. Contrataria um que esteja no mercado, mas que brasileiro. Para você, Dan, o que você achou? Foi surpreso? O que você achou? Cara, eu acho que assim, o Raí, se não me falha a memória, se para me ajudar, em 90, lá no primeiro título brasileiro do Corinthians, o São Paulo foi vice, o Aguirre estava naquele grupo, não estava? É aquele grupo que tinha o Raí, que agora está e o Ricardo Rocha. Então, de alguma maneira, eu acho que os caras se conhecem dali, pelo menos de amizade, e ele foi técnico do Lugano, que também está na diretoria do Alto São Paulo. Então, eu acho que essa relação pessoal entre todos eles, eu acho que isso ajuda e traz... Me parece que a relação entre essa diretoria e o Dorival estava desgastada, não era só a relação técnica. Então, acho que eles queriam com que eles tivessem mais liberdade. Por outro lado, eu também vejo o Aguirre como um técnico que não foi nem muito bem, nem muito mal nas suas experiências anteriores, na experiência do Inter, na experiência do Brasil, né? Essa do São Lourenço, a gente sabe de longe, né? Você sabe só o resultado, mas você não sabe o dia a dia. No Internacional ele foi bem, até ficar muito desgastado e ir embora. No Atlético, mesma coisa. Foram gráficos, entre aspas, muito semelhantes. Mas não é um técnico que eu não saberia avaliar. Digo assim, eu não vi esquema de jogo, não vi uma característica muito clara dele. Agora, a imprensa foi muito otimista, né? Pelo que eu li, pelo que eu ouvi, pelo que eu vi, as pessoas da imprensa todas elogiando a contratação. Então talvez ele seja melhor do que eu penso que ele é. E aí, Miller, para você, Diego Aguirre? Boa noite, Flavinho. Não é a minha opção. Eu sempre fui contra treinador estrangeiro, né? Não vou mudar minha opinião. Como diz o meu parceiro, Assunção, a gente tem melhores opções. Porque quando um clube contrata um treinador, ele contrata por quê? Ele pega o passado, o currículo histórico do treinador. Eu estou falando a mesma coisa em 3 dimensões. Então o que acontece? Se você for contratar um treinador por currículo, coloca-se o currículo do Vanderlei na frente. Seria o Vanderlei? Para mim seria o Vanderlei disparado. Agora, é claro que o Leco até que citou que ele queria o Abel. Fiquei sabendo. E os 3 queriam o Aguirre. E o Aguirre foi a primeira opção do São Paulo. Foi. Para você ter uma ideia como está o nosso futebol hoje. Então significa que os de dentro estão piores que os de fora. Eu nunca vi um treinador brasileiro treinar lá no Uruguai. Nunca vi na minha vida, na história do futebol. É o que eu tenho boa memória, hein? Então o que acontece é que o Aguirre é um estrangeiro que tem uma mentalidade totalmente diferente. Eles usam muito aquele esquema, aquele método de trabalho de rodízio. E não é uma cultura brasileira. Ele fez esse rodízio no Atlético Mineiro e caiu porque perdeu o Campeonato Mineiro, que o Campeonato Estadual derruba treinador. Exemplo maior é do nosso querido Dorival Júnior. Então eu acredito que o Aguirre terá, lógico, nesse exato momento, Flavito, você contratar uma aposta, para mim não é o ideal neste momento. Abel, Leão, Vanderlei Luxemburgo, qualquer um desses 3, se fossem para o São Paulo, seria a melhor opção. Deixa eu te fazer uma provocação, Milio Marcos. Desculpa, Flávio, se estiver interrompendo. Por favor. Vocês, como jogadores, o fato do técnico ser estrangeiro, você se relaciona com ele de modo diferente? É claro que é diferente, até porque o método de trabalho dele é diferente.
Ele tem... A língua é diferente. Começa por aí. É mais difícil. Olha só, ele tem um preparador físico que é meio zureta da cabeça. Então, ele tem que falar a linguagem do jogador, ele não fala. Então, o ambiente no São Paulo hoje, atualmente, é um ambiente negativo. Então, a atmosfera está na contramão daquilo que o futebol pede. Então, é importante a gente saber que o São Paulo contrata hoje uma aposta. Tomara que ele queima a minha língua, mas eu acho que minha língua não vai queimar, vai continuar mesmo. Mané, e na situação que está o São Paulo, que vem aí durante muito tempo tendo dificuldades para montar o time, tendo dificuldades para conseguir títulos, trazer um treinador estrangeiro onde muitos jogadores não entenderão o seu modo de trabalhar, não entenderão o seu modo de falar, o seu modo de querer as coisas dentro de campo, que é difícil. A gente jogou, a gente sabe, a gente muitas vezes está lá no campo lá com 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas, o brasileiro, pro treinador brasileiro tá gritando, já é difícil pra gente entender, imagine pro treinador estrangeiro. Aí que não vão entender nada mesmo, por isso que eu tô falando. O Miller tem toda a razão. Essas 3 opções seria muito melhor que o Aguirre. Qual seria a primeira opção? A primeira opção, Luxemburgo, com certeza. Parado. Com certeza. Até e olha que eu trabalhei com ele, trabalhamos junto no Santos em 97, fomos campeões do Rio São Paulo. E, cara, é um treinador sensacional. Até porque, Flavinho, os dirigentes de futebol, que eles entendem pouco de futebol, quase nada, eles começam a julgar o treinador pelo seu trabalho do dia a dia, os seus métodos de trabalho. Isso não quer dizer nada. Porque todo treinador tem o seu método de trabalho, tem que ser respeitado. O treinador tem que ser julgado pelos seus frutos na temporada. Mas são pelas partidas. Sim, sem dúvida. Agora, bem da verdade, se há alguém que eu não tenho a menor simpatia é pelo Leco. É muito claro isso, né? Mas nessa ele não tem culpa. Ou não tem méritos. Ou foi voto vencido. Né? Que ficou bem claro que ele foi escolhido pelos jogadores, ex-jogadores que estão comandando o futebol. Então, pro bem e pro mal, nessa o Leco tá fora. Se der certo, mérito dos jogadores. Se não der certo, o Leco não pode ser culpado nesta. Flávio, a gente, assim, não é questão de torcer contra, longe disso. É questão bem prática da realidade do nosso futebol e do que o São Paulo vive hoje. Essas 3 opções que eu falei, Abel, o Leão e o Luxemburgo, são excelentes opções de currículos invejáveis. Tinha Cuca e Filipão, o que você acha? Não, a prioridade para mim seria o Vanderlei, a segunda para mim seria o Abel e a terceira seria o Leão. Vanderlei Nogueira. Bom, sobre isso eu queria dizer o seguinte, o Raí deu uma entrevista recente dizendo que concorda com esse método de rodízio, que foi criticado aqui, então ele já chega com apoio do Raí, e evidentemente do Ricardo Rocha, do Lugano, por motivos óbvios, né? Eu também não esperava que fosse o Aguirre, mas surgiu o Aguirre. Assim, surgiu e acabou, né? Não teve especulação. Por isso que o Mira falou, surgiu, o primeiro nome foi ele, acertaram. O salário, eu imagino que tenha sido um salário, não tem nada a ver com isso, mas é um salário inferior do que pediriam esses técnicos citados aqui. A gente tem mais ou menos, nós não somos do imposto de renda, mas nós temos mais ou menos quanto eles vêm ganhando nos últimos tempos. Então, imagino que o Aguirre tenha sido um preço melhor para a empresa, para o São Paulo. Essa é a primeira coisa. Né? O que passa na cabeça quando um treinador recebe uma oferta de trabalho? Imagino. Como é o clube que eu vou trabalhar? Então, o que ele sabe do São Paulo? O que ele pode saber do São Paulo, embora tenha jogado lá? Então, ele tem certeza. O São Paulo tem uma rica história, tá certo? E milhões de torcedores no país. Mas eu estou dizendo hoje, amanhã, a partir de amanhã, eu não tenho a antevisão do fato. Claro. Não sei o que vai acontecer amanhã, se no próximo jogo nós vamos ver um Barcelona em forma, com a camisa do São Paulo. Não sei. Mas trabalhar no São Paulo hoje, ele sabe, deve ter sido informado, é um campo minado. Eu torço muito para que ele não pise nenhum detonador. Porque realmente, assim, e não sou eu que estou dizendo, é o retrospecto recente dos treinadores que passaram por lá. 12 treinadores. 12 treinadores que passaram por lá, muitos. Esse é o quadro de hoje. Se amanhã mudar tudo, ótimo, mas eu tenho que analisar pelo que eu estou sentindo até agora. Essa é uma coisa, é um grande problema que ele vai enfrentar. Eu acho que o técnico do São Paulo hoje precisa ter alguns poderes de um super-homem. Menos, por exemplo, o corpo resistindo à bala e a virtude de voar.
Mas tirando esses dois detalhes, não voando, raio-x e o corpo... mas eu adoro esse cara. Eu adoro você, Vanderlei. Cara, você é muito bom, bicho. Ele fala muito bem ou não, Almir? Tirando... Não é, vai, solta um sorriso. Você está preocupado com tirando o essas duas virtudes, eu acho que o cara precisa ter isso para trabalhar no São Paulo hoje. Porque ele... Embora o Raí tenha feito um largo elogio, eu reconheço isso. Mas é a criptonita. O Jardim também fez um largo elogio ao grupo, e nem poderia ser diferente. Eu acho que um treinador, seja ele quem for, precisa de um grupo comprometido, com garra, com aplicação, responsável, sério. E os técnicos que passaram pelo São Paulo nos últimos tempos não receberam esse pacotão. Vão receber agora, com o Diego Aguirre, sendo prestigiado claramente pelo Raí, que é o cara que manda, pelo Lugano, com a história do Lugano, e pelo Ricardo Rocha. Tomara. É o sonho da torcida do São Paulo, que hoje estava vestida de preto, carregando caixões, com cruzes e fazendo enterro dos dirigentes. Do Shopping Butantã até o Morumbi. Mas é melhor para o Aguirre... O São Paulo é melhor para o Aguirre e para o São Paulo do que o São Paulo. O São Paulo é maior do que o Aguirre, entendeu? Só pra gente... Não, claro, sem dúvida. Mas o Aguirre recebeu esse telefonema e topou na hora. Não, claro, mas eu só estou falando que ele não está chegando num lugar em que alguém disse para ele, o assessor dele, porque todo mundo tem assessor. Então, olha, é um lugar seguro, hein? Bacana. Você tem tranquilidade para trabalhar. Tranquilidade, relaxa, porque você vai trabalhar num paraíso. O retrospecto não mostra isso. Pode mudar, Flávio. Claro. Amanhã, no próximo domingo, na Cico, nós podemos estar aqui dizendo o seguinte: aquilo virou um jardim florido. Tá bom. Ganhou de 15-0 CRB, 18-0. Mas não é o quadro hoje. É isso que eu penso. O problema não está no Aguirre. O problema está nessa subcomissão, formada pelo Raí, pelo Ricardo Rocha e pelo Lugano. Os três provaram que não são de nada. Não servem para isso aí. Não sabem fazer isso aí. Não sabem. Porque fecharam com um cara que, sabe, não vai acrescentar absolutamente nada ao futebol de São Paulo. O que ele vai fazer? Ele vai fechar a casinha? E vai jogar em contra-ataque? Ele tem metade do elenco jovem, metade do elenco já coroa. Não é a característica dele. Não é a característica dele. Ele não dele. é de jogar fechado e retrancar. Mas haja vista... Eu acho o seguinte, só uma coisinha. Quando ele trabalhava com Raí, Ricardo Rocha e Lugano não servem. Eles não sabem fazer o que eles estão fazendo. Está aprovado isso aí. O São Paulo quase caiu para o rebaixamento. Aí eles vieram e quase que nem se classifica. É tudo no quase. O São Paulo é tudo no quase. Sim, mas isso então, faz tempo, hein, Chico? Eu acho Desde 2008 que tiraram tá assim. Lá o dono do perfume, lá, que era o diretor de futebol. E vou dizer uma coisa para você, o cara não entendia, mas pelo menos andava perfumado. Esses aí não estão dando certo como dirigentes de futebol. Foram grandes jogadores, prestaram grande serviço para o São Paulo, mas Diego Aguirre é a mãe. Olha, não dá para aceitar Diego Aguirre. O São Paulo estava sendo dirigido pelo Leco e pelo Pinotti. É impossível piorar. Impossível. E eu acho que esse pessoal merece um crédito de confiança. Tentaram o Balsa, tentaram lá o... Mas sempre esses. Sempre o seu amigo sempre o Osório que afundou a seleção lá do México. Foi sempre Leque e seus bloqueados. Agora vem coisa diferente. Não dá. Os caras não sabem nada. Uma certa feita, o Aguirre era treinador do Atlético Mineiro, com um time grande de São Paulo, se não me falha a memória, acho que era o Corinthians. Ele jogou com 4 volantes. Não, ok. Bateu o recorde. Mas não é a característica dele. Normalmente ele ataca mais do que defende. Em todo caso, vamos aguardar. A propósito disso, de treinadores do São Paulo, que tem sido, como é que você fala? Um triturador de treinadores, é isso? Um triturador. Vamos ver como é que tem sido a máquina de triturar do São Paulo, triturar treinadores. A última conquista do São Paulo foi a Copa Sul-Americana em 2012 e ainda assim de forma polêmica, com o Tigre da Argentina não voltando para o segundo tempo após os 2-0 da etapa inicial. A partir daí, o tricolor do Morumbi não conseguiu dar continuidade ao trabalho de nenhum dos treinadores que passaram pelo clube. Ney Franco, técnico na conquista, foi demitido dias antes de completar 1 ano no cargo. Milton Cruz segurou a barra como interino até a chegada de Paulo Autuori, que comandou a equipe em apenas 17 partidas e foi dispensado. Com o time na zona de rebaixamento, Muricy Ramalho chegou
apagou o incêndio e permaneceu no clube até abril de 2015. Com a saída de Muricy, Milton Cruz foi interino até a chegada do colombiano Juan Carlos Osorio, que saiu 4 meses depois para comandar o México. Doriva foi o escolhido para assumir o posto, mas não conseguiu sequer esquentar o banco e foi demitido 1 mês depois. Milton Cruz comandou a equipe até o fim do Brasileiro e deu lugar para o argentino Edgardo Balsa, que deixou o posto para assumir a Argentina. Aí foi a vez de André Jardine segurar a bomba até a chegada de Ricardo Gomes, que ficou apenas 3 meses no cargo. Pintado terminou o Brasileiro e deu lugar para Rogério Ceni, que foi dispensado antes de completar 7 meses na nova função. Mais uma vez, Pintado foi o interino até a chegada de Dorival Júnior, que não conseguiu se segurar nem 6 meses no cargo. André Jardine é o interino até a chegada do próximo treinador. Provavelmente o novo treinador já estará no jogo de quarta-feira lá em Ele vai chegar, Flávio, ele vai chegar no dia, porque ele tem um problema de visto de trabalho. Então, para poder cuidar dessa documentação, ele vai chegar na quarta-feira, no dia. Já vai para Maceió? Não, ele vai chegar lá em Maceió no dia. Então o André que vai fazer a preparação. Vai preparar todo o time e o São Paulo acaba de agora oficialmente informar que a apresentação dele será amanhã, às 3h30 da tarde. Perfeito. Tem sido assim, o histórico, né? O cara chega, normalmente um nome conhecido, o nome de alguém que já jogou lá, o nome que dá um respaldo para a incompetência da diretoria. Aí ele fica lá. 3 meses depois eles arrumam um bode expiatório, ou um ex-jogador, assim, tipo assim, o Milton Cruz, ou então um diretor, não sei o que e tal. 3 meses. Porque eles ficam com vergonha de demitir logo. Aí depois disso começa o processo de fritura do treinador, que mais ou menos com 6 meses cai fora. Aí começa tudo de novo. Então, se tudo correr dentro da normalidade do sistema legal de dirigir, daqui a 3, 4 meses eles vão cismar ou com o Ricardo Rocha, ou com o Lugano ou com o Raí. E aí ele cai. Aí começa a fritura do Diego Lugano, do Diego treinador Aguirre, até que chegue 5, 6 meses. Tem um detalhe só. Parece que há uma cláusula, algum posicionamento que caso o Aguirre seja convidado para a seleção do Uruguai, ele estaria liberado pelo São Paulo. Porque o Tabárez não tem condição física, ele vai ficar na Copa do Mundo, né, que ele estava dando trabalho, e depois se o Aguirre for convidado para substituir o técnico atual do Uruguai, ele outro trampolim, essa facilidade. Outro trampolim, como você viu, o Osório. Para o Osório e para o Balsa, né? E para o Balsa. Rueda também, né? Para o Rueda no Flamengo, né? Para o Rueda, mais ou menos. Então, quer dizer que esses estrangeiros vêm para cá, fazem o nome deles, não ganham absolutamente nada e vão para as seleções. Qual a herança que eles deixam aqui? E o que eles deixam aqui? Eles deixam perda de tempo, né? Língua, porque até eles entenderem enrolar. o que está acontecendo no mercado, porque eu não sei se ele estava acompanhando o que estava acontecendo com São Paulo, né? Escutando até... Estava acompanhando bastante. Agora estava escutando... Ironia, né? Quando escutei o Vanderlei falando, na hora da contratação, aí o assessor vai ter que explicar a situação do São Paulo. Então, ou seja, vai entrar num time que está na corda bamba e ainda sem saber do que está acontecendo, né? Agora, Mas, por a outro lado, pergunta Flávio, que cabe aos amigos, o que deixaram os brasileiros que estavam lá? Lá onde? Vai continuar. O Dorival é um cara competente. Destroçaram tudo. E o que vai seguir do Dorival? Nada. Esse é o ponto. Mas porque o Dorival é uma pessoa decente, é um paizão, ele chega no jogador e fala, meu filho, onde você quer jogar, o que você quer fazer, você me ajuda em fazer isso e fazer aquilo. Ele é um homem de diálogo, é um cara diferenciado. O São Paulo antigamente se dava muito bem com jogadores e treinadores assim. Hoje é o contrário. O cara tem que chegar lá e bater a mão na mesa, para não falar outra coisa, e falar, eu quero assim. Porque mudou o São Paulo. O São Paulo mudou. O São Paulo não é mais aquele São Paulo em que o Miller jogou. É diferente. Mas já veio de tudo. Já veio de tudo. Já veio um cara extremamente tático como o Osório. Veio um cara retranqueiro igual o Balsa. Né? Veio o Doriva, que estava lá meio sem saber o que estava fazendo. O Milton, que era da casa, o Dorival, tem de tudo. Nesse processo de fritura, e a gente pegou só um pedaço aqui. Sabe o que acontece? Faz tempo, né? Sabe o que acontece, Flávio? Por que o Dorival foi demitido? Já que o São Paulo estava classificado para o chamado mata-mata.
deixava Porque o é Dorival, o espaço, né? Deixava o Dorival no mata-mata. Mas é o que eu falei, é o espaço, né? 3 meses demite um diretor e 3 meses o e prazo depois mais 3 prazo de porque validade. aí nunca você vai chegar no problema real, que é a gestão. É Aí isso. o cara vai embora e vem outro treinador que começa um novo processo. Isso, exatamente. Não fica e nada. todos esses 6 Flávio, meses eu falei que, e perderam aí, gente, todos esses essa 6 coisa meses. de estrangeiro não, é a opinião de cada um, tá tudo certo. Não tô mas assim, não fica nada com ninguém. Começa tudo do zero. Sabe por que, Flávio? Quando é mais fácil demitir um técnico? Quando ele perde, por exemplo, do Nogueirópolis, 1-0, ou quando ele perde de um arquirrival? O arquival. O arquirrival. Então existe toda uma estratégia demissional. Isso. Aí. Porque Que o São Paulo vai perder os clássicos você- mesmo. A Então, você já justificativa sabe. é essa, perder os 3 clássicos. você perde para um arquirrival, o torcedor está com o time todo, até com o porteiro do clube, na garganta. É a hora que você entrega a cabeça. Porque, Vanderlei, imagina. Normalmente fazer, é assim. Vai sair a tabela do campeonato. Estamos baseado em hoje, tá? Mas de repente o Aguirre monta uma máquina aí, muda tudo, tomara. Mas dentro da normalidade, sai a tabela do São Paulo contra o Palmeiras ou contra o Corinthians. Segundo turno. Já está marcada a demissão do Diego Aguirre. Como é que vai ganhar do São Paulo? Como é que vai ganhar do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, se ele é muito inferior? Vai perder. Então, jogo em Itaquera, vai ganhar, vai perder. Jogo no Campo do Palmeiras, vai perder. Então você já tem o prazo ali, ó. Aqui já vai ser o dia da demissão e tal, não sei o quê. Sim, ele Tem chega- sido ele assim, chega no nos momento, últimos Flávio. 30 clássicos, São Paulo ganhou 5. Ô Flávio, ele chega num momento ruim. O ambiente no São Paulo tá horrível. Ele chega no momento de semifinal, de quarta de final, que ele tem que dar uma identidade para uma equipe dentro de decisões. Dentro de uma decisão, porque Rápida, vai pegar o São uma Paulo. identidade Exatamente. rápida, E né? o futebol, ele não dá tempo para ninguém. Muito menos para um treinador. Então, Mas existe que o time começa a correr mais quando o treinador novo chega? Existe isso? O que está no banco. O titular, não. O que está no banco, que era desprezado pelo anterior, aí ele vira um Por leão. exemplo, o Cueva pode virar profissional? Porque chegou o Diego Olha, Aguirre? o Flávio, você foi citar o nome do Cueva? Milagre. Bem citado. O Cueva, a diretoria, os jogadores não aguentam mais o Cueva. Não, a diretoria ama. O presidente. Ele é presidente, ele é protegido O pelo presidente ama ele. Mas ninguém, o jogador, ninguém quer mais saber do Cueva. Eles estão loucos para ele ir para a seleção logo, para ele fazer um mais ou menos no Mundial, para ele ser vendido. Não, mas peraí, Você também tá joga entendendo? sem o Cueva, o time não ganha, cara. Também O Cueva tem- também não. O Cueva jogou contra o Santos, e aí? Não, tudo bem, mas Não, só, e aí? Então, não, é não. que tem um monte de coisa só rapidamente pra gente discutir e pra falar. Quando você bota o Aguirre também pra comandar o seu time, de alguma maneira é uma aposta e você se expõe mais do que quando você coloca o Luxemburgo, que de alguma maneira ia te proteger. Ou seja, eu acho isso um ato de coragem também dos três fazerem isso. Eles estão fazendo um treinador que eles confiam e eles se expõem dessa maneira. Eles não estão chamando um grande nome que os protegeria. Acho que eles estão colocando um cara, pelo menos imagino e espero que seja assim, um cara no qual eles acreditam no trabalho por ano inteiro. Perfeito. E acho que eles não acreditavam no trabalho para o ano inteiro do Dorival, por isso mandando embora. Acho o momento péssimo no sentido de que virão decisões. Então, se perde agora de quem cruzar na semifinal e começa a perder, fragiliza um técnico que não tem nome e não tem força para se proteger. Portanto, expõe a todos. Continuo achando um ato de coragem. Acho que só pode ser, Mira, a médio e longo prazo a cobrança em cima do trabalho de qualquer treinador, ainda mais do Aguirre. É o que parece. Eu concordo com o que o Dan falou. Porque se você traz o Luxemburgo, você se protege. Sim. Não é o que a torcida quer? Você dá o cara e você está livre. Isso aí você concordo 100% com você. E achei legal dos três. Eles, pelo menos, eles vão com alguém com convicção do que eles querem. Se está certo ou errado, nós vamos ver depois. Também concordo com isso aí. E ficava mais fácil. Dava o Luxemburgo. Tava lá a cabeça para eles. Ele que se Tipo, vira. não, vocês queriam, fica com isso aí, né? Bom, hoje o São Paulo jogou e havia promessa de que ia ter um banzé, um fuzuê. Vamos ver como é que foi. O novo técnico do São Paulo aparece no CT antes do jogo. Me siento emocionado, siento feliz, siento orgulloso. Tenho muitas coisas que vão por dentro e eu quero muito ajudar a São Paulo e vamos a fazer todo o que nós podemos fazer para que o time esteja onde merece. Depois da visita na concentração, Aguirre assiste a partida na tribuna do Morumbi. E nenhum atleta seria maluco em não apoiá-lo na chegada. É um treinador que vem para nos ajudar, demos a vida aqui pelo Dorival,
E não vai ser diferente com a Aguirre. Vamos fazer de tudo para conquistar vitórias e títulos com ele no comando. Mas o povão que paga ingresso tá dividido. Não é sendo pessimista, tá? É a realidade. O Aguirre não dura 2 meses no São Paulo. Tem que trazer o Vanderlei, cara. O Vanderlei. Tem que trazer o Vanderlei que é pra pegar na raiz desses malucos aí, ó. Nem chegou, já estão criticando, né? É difícil. Torcedor é isso aí mesmo, entendeu? Mas eu tenho que apoiar. Veio, agora vamos apoiar e tem que apoiar mesmo. Galera nervosa. O buraco é mais em cima. O problema do São Paulo hoje não é treinador. O problema do São Paulo é política. A política de São Paulo hoje que não é política brasileira. Você entendeu? Sai a Dilma, que era o Aidar, entra o Leco, que é o Temer hoje. É igualzinho, não muda nada. O futebol brasileiro hoje está parecendo a política lá de Brasília. Sujo, vendendo voto, ganhando passe. Sei lá, meu irmão. O problema do São Paulo não é treinador. Não adianta tirar Leco. A oportunidade de tirar o Leco foi o ano passado, meu amigo. A eleição do ano passado era Leco e o campeão mundial lá, o Mesquita Pimenta. O problema é gestão. Vir alguém aqui defender Leco e a gestão não pode ser, é inaceitável. Inaceitável. O discurso dele é de defesa da gestão, não tem gestão isso daí. Revolta grande, do tamanho do Cícero Pompeu de Toledo. Isso aqui tá sendo borrado. Sabe por quê, jogador? Eu não sei o que tá acontecendo, porque eu tô com vergonha na cara. E eu sou São Paulino. Porra, o que eu faço? Vê o que eu faço. Aí vocês falam, jogador, eu vou trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Vê o que eu faço na favela, que é Diadema. O que eu faço pra ver meu São Paulo jogar. E agora eu venho aqui e vejo uma decepção dessa. Porque eu não posso correr. Porque eu tô... Meu, para. Tem que ter vergonha na cara, vocês que é profissional do São Paulo. Da bronca em voz alta dos torcedores comuns ao protesto das torcidas organizadas em tom fúnebre, com direito a enterro simbólico e luto. Nosso protesto é legítimo, nosso protesto é de direito aí também, você entendeu? Nossa reivindicação aí é contra a diretoria do São Paulo Futebol Clube, é contra esses jogadores do São Paulo Futebol Clube também, você entendeu? São praticamente 10 anos, tirando aí 2012 que a gente foi campeão, aí 10 anos, você entendeu? De humilhação, 10 anos aí de corrupção, 10 anos aí o time lutando para não cair. O São Paulo Futebol Clube é muito grande, cara. Então, se quer que eu te falo, já deu, cara. Apoiamos, protestamos, você entendeu? Mas o problema tá mais sério. Eu acho que o problema do São Paulo Futebol Clube é internamente. A marcha dá a volta no estádio e os participantes são convidados a não entrar pro jogo. Eu não vou entrar, tô de luto, porque cansado de ficar perdendo. É ridículo. Entendeu? É ridículo o que acontece conosco. Nós, São Paulinos, não somos palhaços, não. Eu vou entrar, cara. Eu vou entrar porque eu sou São Paulino. Desde quando eu nasci na barriga de minha mãe, eu sou São Paulino. Na arquibancada, público pequeno. Apenas 9.000 torcedores. E o desejo imenso de que as coisas melhorem rapidamente. Do alto, da cúpula, para dentro das 4 linhas, antes que seja tarde demais. Tá vendo como dá para fazer protesto de maneira educada, elegante, inteligente, sem ignorância, sem imbecilidade, como normalmente as torcidas uniformizadas fazem? Como alguém pode ser contra isso? Até eu que não gosto dos caras, apoio. Eu não gosto de torcida uniformizada nenhuma, acho que isso aí é o lixo do futebol. Mas esses caras, eles foram bem pra caramba. O discurso foi coerente, não bateram em ninguém, pelo contrário. Não achamos legal expressar a sua indignação. Cruz, tá certo. O caixão, e é o que fizeram com o São Paulo. Ontem eu conversava com o pessoal São Paulino, o pessoal da torcida, e eles falaram pra mim, a gente vai sair do Shopping Butantã, que ele perto da Francisco Morato, né? E vamos seguir a João Sade a pé, com o caixão, até o portão. Perfeito. Vamos rodear, dar uma volta no estádio, e parar no portão principal e fazer isso que nós vimos agora. Ninguém pode nada. Sou totalmente de acordo com o que a torcida fez. Foi perfeito, ok. Até essa coisa de não vou entrar e tal. Tá tudo certo. Entrar pra quê? Passar vergonha? Até porque a renda, o Vanderlei estava lá, deu o quê? 9 mil e pouco. Pessoas? Não chegou a 10 mil pessoas. Né? Bola rolando, São Paulo sofreu, mas ganhou do Red Bull. Vamos ver como é que foi. Hora
do show! É hora de São Paulo e Red Bull Brasil. Público bastante pequeno aqui no estádio do Morumbi hoje. Protestos do lado de fora do estádio e dentro, público baixíssimo para a última rodada do Paulistão 2018. Apertado, Jean erra o passe. Colocou no meio da área, a condição é legal. Edmilson, tá lá! Gol do Red Bull! Edmilson, camisa 9, manda pro fundo das redes. Com quase 9 minutos de jogo, o Jean, goleirão, vacilou na saída de jogo. O Edmilson comemora e o goleiro Jean pede desculpas à torcida. Com menos de 9 minutos, Red Bull Brasil 1, São Paulo 0 aqui no Morumbi. Contra-ataque para o São Paulo, passando na direita o Diego Souza, o passe é para ele. Chegou no Diego, a condição é legal. O cruzamento para o Nenê de esquerda, Júlio César. Boa jogada do São Paulo. Igualmente boa a defesa do Júlio César. Petrus vem na infiltração, a boa abertura com o Nenê, o cruzamento de direita, gol contra! Gol do São Paulo! Gol contra de Nininho no cruzamento do Nenê. Eu não sei o que o Nininho quis fazer, se ele foi cortar, se ele... Eu não entendi. Fato é, o São Paulo empata o jogo aqui no Morumbi. São Paulo 1 também para o Red Bull Brasil, 32 minutos do primeiro tempo. Nenê, de primeira para o Diego, Nenê vai avançando, tentou o passe em profundidade para o Trellis. Para fora do gol! Perde uma grande oportunidade o Trellis. Quem cobra agora é o Júnior Tavares. Bola levantada, o desvio de cabeça, tá lá! Gol do São Paulo! Arboleda de cabeça no cruzamento do Júnior Tavares. Quando o cronômetro marcava 22,5. Arboleda bota o São Paulo na frente mais uma vez. Festa dos jogadores do Tricolor. Festa da torcida Tricolor em todo o Brasil. São Paulo 2, 1 para o Red Bull Brasil. Valdívia segurou, vai passar no fundo do Tavares. Valdívia trouxe por dentro, pode bater no gol. Ainda o Valdívia, o passe por cima, condição legal. Marcos Guilherme, golaço! Golaço do São Paulo! Marcos Guilherme! Numa jogadaça do Valdívia, o passe por elevação, o Marcos Guilherme pegou de primeira sem chances para o Júlio César. Aos 27 minutos o São Paulo amplia. São Paulo 3, Red Bull Brasil 1 aqui no Morumbi. Autorizou o árbitro, Nenê no cruzamento, no segundo poste de cabeça, Júlio César! Defesa espetacular do goleiro do Red Bull. A ligação direta, se estica para fazer o corte, o Aderlan tem escanteio para o Red Bull, não tem não. Não tem não, porque o Leandro Bizio Marinho apita o fim de jogo. A torcida comemora, festeja. São Paulo 3, Red Bull Brasil 1. Gols de Arboleda, Marcos Guilherme, Nininho contra para o São Paulo. O gol do RB Brasil foi marcado pelo Edmilson. E assim acaba a fase de grupos do Campeonato Paulista de 2018. Comprida pra caramba, nossa senhora. Estamos no meio de março, estamos falando ainda de um monte de time aí que não existe, né? Que esse cara você não vai ouvir falar, mas é um horror. Um horror. Então ainda vai ter outra fase aí com 2 jogos. Deus do céu. O campeão do terreno? Tira os campeonatos regionais do calendário, o futebol brasileiro fica encaixadinho. Tudo bonitinho, tudo legal e tal. Olha, você entra no calendário lá, nos jogos assim, do dia, você vê umas coisas assim que você nunca mais ouviu falar. Né? Parece aquelas fábricas de interior, são horrorosas no Brasil inteiro. É um horror, é um horror. Agora, esse time, o Red Bull Brasil, eu torço porque é empresa. Todos deveriam ser empresas. E todos deveriam ter calendário o ano inteiro. Esse é o problema.
Eu não tenho nada contra esses times jogarem. Os que têm capacidade, lógico, né? Agora nós vamos ter aquela obrigatoriedade de uma série de situações. Eu esqueci o nome exatamente que é dado para isso, me perdoe. Mas nós vamos ter agora a obrigatoriedade do cumprimento de várias regras para que os clubes continuem existindo profissionalmente. Metade vai para o vinagre. Uma dessas é ter o futebol feminino. Sim, é obrigado, também, local para treinar e tal. Só que é o seguinte, a CBF deveria dar condições para todo mundo trabalhar e não extinguir os clubes. Porque ela ganha dinheiro pra caramba às custas do clube. Não presta contas para ninguém. É no mínimo um órgão suspeito. E onde é que vai o dinheiro? E eles vão acabar com os clubes. Quando eles deveriam dar condições para todo mundo trabalhar em 10 divisões que fosse. Essas regras que você citou já estão sendo contestadas na justiça. Pelas entidades dos clubes, entendendo... Mas é FIFA, né? Não, mas... Vai ter jeito. Não, mas são sanções que ferem a Constituição e segundo a associação e os dirigentes dos clubes. Algumas coisas não devem ser exigidas segundo eles. Na minha opinião, deveria ser mesmo uma peneira geral, todo mundo respondendo, com todas as condições, com dívidas pagas, com certidões negativas de débito, enfim... Com a casa em ordem. Claro. Sim, eu concordo, mas eu estou dizendo que a reação vai acontecer por parte dos clubes. Que há uma divisão aí, você sabe, pela briga política que está acontecendo, tá certo? Quer dizer, de um lado, os dirigentes de federações e, de outro lado, clubes que estão descontentes com o novo quadro que a CBF está apresentando. Quer dizer, já tem um candidato único. Os clubes estão chiando, mas estão chiando de longe. Como sempre, né? Covardemente. De longe, quer dizer, não há uma mobilização para levar todos os clubes à porta da CBF. Nem precisa. Você chega Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro, só estou pegando um de cada estado. Grêmio, Bahia, o Sport. Nós não vamos disputar. Acabou tudo. Essa porcaria de CBF isso não serve para nada. Federação Paulista de Futebol, o que é? É um lixo isso aí. Não serve para nada. O que vale são os clubes. Só que eles não se respeitam, eles são covardes ou coniventes. Então não pode. Como é que a Federação de Tocantins tem 3 votos e o teu Corinthians tem 2, né? Pode um negócio desse? Pode. Dá para levar isso a sério? Não dá, né? Não. Tá na cara que é esquema, tá na cara que são cartas marcadas, mas eles são covardes. Agora, eu sou a favor, sim, de regras, mas todo mundo trabalhar. E trabalhar o ano inteiro. Então nós teremos que ter 11 meses, 10 meses de candidato para todo mundo. Para todo mundo trabalhar. Principalmente os times do interior. Imagina os jogadores dos times do interior. Terminando essa fase. Hoje estão desempregados, né? Hoje estão desempregados, exatamente. O que eles vão fazer até dezembro? Exatamente isso. Os caras que não se destacaram nos times do interior, que é muito difícil. Eu lembro da minha época do Rio Branco de Americana, que saíam muitos jogadores. Terminava o Campeonato Paulista, mas saíam muitos jogadores. Hoje em dia não saem muitos jogadores. A qualidade técnica brasileira está muito pequena, está muito ruim. E o que esses jogadores vão fazer até dezembro? Isso, é um absurdo. Arrumar um emprego numa empresa? É subemprego, é uma vergonha. Sabe, na situação que o Brasil está, com escolas para pagar, os jogadores com escola para pagar, família, e essas, da onde que vão tirar o dinheiro? Exatamente isso. E por que isso? Porque as federações recebem bola, os presidentes das federações levam grana para poder votar nos caras que o Marco Polo, Marinho e outros bichos indicam. Então, por isso que eles fazem os campeonatos regionais. Para isso, os clubes, os profissionais. Então, fala preparador físico, massagista. Toda essa gente fica desempregada. É brincadeira, é piada de mau gosto. Vamos ver o que falou o técnico do São Paulo, o André Jardim, depois do jogo. O Agui vai encontrar um grupo muito motivado, querendo colocar o São Paulo no lugar que todo mundo sabe que o São Paulo tem que estar, que é disputando títulos, que é entre sempre os melhores de qualquer competição, é convencendo a cada jogo, jogando bem, jogando um futebol propositivo, vencendo. E acho que nesse momento estou no lugar certo, que é como um auxiliar técnico, para aprender com os treinadores que aqui estão nesse momento, com o Agui, que é um grande treinador. Vai ser para mim uma experiência fantástica. Poder conviver no ambiente profissional todos os dias, poder enxergar e poder contribuir de alguma maneira com as minhas ideias, mas acima de tudo contribuir para que as ideias hoje do Diego Aguirre deem certo e que o clube saia vitorioso. Pô, é um cara experiente, né? Sabe das dificuldades que estão passando, então ele vem a ajudar aí muito. Conheço muito bem ele, né? Então espero que dê certo no São Paulo. Ele vem com toda a vontade, eu tenho certeza, de ajudar a gente.
por favor, você em casa, me ajude aí, manda para Paulinha o nome exatamente desse conjunto de regras que está me fugindo. Demora e tal, não sei o quê. Tá? Dá o telefone, Paulinho, por favor. Olha, é o seguinte, o telefone da gente é 994791633. Manda no WhatsApp que a gente tem aqui. E outra coisa, vou passar de novo a enquete, porque a gente quer saber a opinião de você em relação ao novo técnico do São Paulo. O Diego Aguirre foi uma boa opção para o São Paulo? Sim ou não? Então entra lá no gazetesportiva.com e dá a sua opinião. Eu vi o Valdívia lá, eu era a cara dele quando era garoto. Ah, é? Era, bonito pra caramba, lindo. Ele, ó. Beleza. Tinha cabelão também? Era um horror, era isso aí mesmo. É verdade. Quando meu sogro me conheceu, ele olhou pra mim, ó. Na época, namorado, falou, mas você vai casar com isso? Olha o termo. Me chamou de isso. E ainda vestido de índio, que era um baile de carnaval. Então, imagine o Valdívia vestido de índio molhado. Ô, Flávio, e ele autorizou, hein? Flávio, você vai me desculpar, eu conheci você quando você era garoto e eu te achava bonitinho, viu? Olha aí. Eu não tenho esse negócio. Isso aí eu acho... São os olhos, né? Eu acho essas coisas íntimas devem ficar entre nós. A gente se conhece há tanto tempo. Vocês querem que a gente saia? Desde 19 anos. Meia luz, estilo Pacaembu, assim, meia luz. Ô, Dan, o que você pensa de campeonato regional? Eu penso semelhante a vocês, assim. Eu não me ligo muito do campeonato regional. Não... Quer dizer, claro que eu quero que o Corinthians ganhe, eu quero que o Corinthians ganhe qualquer jogo que jogar, mas eu acho um desgaste desnecessário a quantidade de jogos que o time grande joga para a quantidade de jogos que ele vai jogar ao longo do ano. Quer dizer, se o time grande chegasse na reta final do campeonato e até agora tivesse feito uma pré-temporada boa, eu acho que seria melhor não só para o clube, mas para o futebol brasileiro como um todo. Você ter um time melhor no Campeonato Brasileiro, eleva o nível do Campeonato Brasileiro, eleva o nível da Copa do Brasil, eleva a possibilidade de ganhar Libertadores, ou seja, aumenta o poder, a força do futebol brasileiro como um todo. E a CBF deveria ser responsável por pensar isso também, né? Mas de alguma maneira a gente acaba ficando refém desses interesses. Dos interesses do presidente de federação, do interesse da venda de jogador. A gente está muito também refém da história da venda de jogador. Da transação. O futebol brasileiro parece que ele só existe para que se vendam jogadores e que todas as pessoas que giram em volta do jogador ganhem dinheiro com isso. E não exatamente na melhora do clube e na força do futebol como um todo. Marco, aliás, você está falando uma coisa e você tem razão. Carilli esteve aqui a semana passada, né? E ele está montando o 9º time do Corinthians em 11 anos. É o 9º time do Corinthians que ele está montando. Praticamente um por ano. Por quê? E ganhando, né? Deixa eu explicar, né? Porque ele veio junto com o Mano, né? Então, ele está lá no Corinthians há 10 anos e agora ele ganhou 11 títulos, né? Nesses 10 anos. Foram 9 como auxiliar e 2 como treinador. E agora ele está montando um time sem centroavante, coisa que os outros times, só o de 2011 que não tinha, né? Que o Tite teve esse problema, não achava centroavante de jeito nenhum. E ali não era por falta de dinheiro, era por falta de opção. Como agora, né? E como agora? É por falta de dinheiro e por falta de opção. Mas mais por falta de opção mesmo, né? Tinha o Henrique Dourado só. Mas então, essa coisa do centroavante é uma coisa curiosa, né? Eu estava pensando, os centroavantes da seleção brasileira são o Gabriel Jesus, o Firmino e o Diego Souza. Pelo menos a princípio são Teoricamente, esses. Teoricamente é esse. A diferença de idade do Diego Souza para o Firmino, eu não tenho os números aqui, ou para o Gabriel Jesus, é muito grande. Ou seja, durante uma boa parte de anos no Brasil, durante 5, 6, 7 anos, nós não produzimos atacantes capazes de serem de seleção brasileira. Já que você tem essa diferença toda. Né? E quando a gente fala em atacante, isso é preocupante. Quando a gente fala em atacante, a primeira coisa que vem à cabeça, embora nos últimos tempos nós temos dito aqui que não precisa jogar com centroavante, essa coisa toda. Mas quando você fala em atacante, a primeira coisa que vem na cabeça é o cara que coloca a bola para dentro, atacante, artilheiro. Né? O Romário. Você vê, o artilheiro do Campeonato Paulista hoje é o Borja. E depois dele você tem, vai até lá embaixo, né? Vai ter mais 5 nomes. Nenhum deles de time grande. Então, é normal? Essa é a pergunta. É normal? É normal, porque todo mundo, até goleiro faz gol, né? É normal, não tem nenhum problema. Ou é para pensar que o Borja é o artilheiro com 6 gols, se eu não estiver equivocado, 6 gols, e depois aparece só time pequeno, aí você pensa quem é o artilheiro do Corinthians, o São Paulo obviamente não tem, do Palmeiras é o Borja, o Santos não tem, quer dizer, entendeu? Quer dizer, aquele atacante, você fala, pô, esse cara perto da área, eu vou dizer uma coisa para você, é de provocar arrepios.
não é exatamente o que a gente encontra hoje. Nem o Messi, nem o Cristiano Ronaldo. Quer falar alguma coisa, Paulinho? Eu? Não, vamos pro Corinthians. Então tá bom. Vamos pro então, Corinthians. É nóis. Coringão. Porra, até que enfim. É nóis, é nóis. Corinthians ganhou mais uma, vamos ver. No comecinho do segundo tempo, Henrique aproveitou o cruzamento de Romero e fez 1-0 para o Corinthians para cima do Botafogo de Ribeirão Preto. Já aos 39, o Timão ampliou com um golaço. Pedrinho deu um lindo lançamento para Gabriel, que dominou e tocou por cima do goleiro Thiago Cardoso. Final, Corinthians 2-0. Bom, e aí, Dan, o seu Corinthians? Tudo tranquilo. Tá tudo bem, cara. Tá tudo certo, gente. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Estamos bem, certo? Estamos felizes. Estamos em harmonia. Estamos em paz. Se tiver um centroavante, manda. E tá tudo certo. Eu contrataria um segundo volante e um centroavante. O resto tá tudo bem. Tudo em paz, paz e amor. Quarta-feira tem a Libertadores, que aí é o que importa, na minha humilde opinião. O ano passado, estarei lá, inclusive. O Corinthians também foi o segundo colocado, né? Perdeu do Palmeiras no geral e foi o campeão. Então, de repente, podemos ter aí uma... Assim como quem ganhou o clássico, o Corinthians e Palmeiras, foi campeão brasileiro nos últimos anos também. Foi. Quem ganhou agora? Nada, é uma coincidência e tal. Corinthians. E aí, Marquinhos, o Corinthians? Corinthians é um time com um excelente treinador, um time de jogadores muito humildes, que ninguém fala muito do Corinthians, mas quando eles entram em campo, eles deixam, né, na gíria do jogador, deixam a vida no gramado. Então a gente tem que dar parabéns para o time do Corinthians, parabéns para o treinador do Corinthians, para os jogadores, porque quando entram, estão dando conta do recado. E não é um time falado com grandes jogadores, igual o nosso Palmeiras, né, Miller? Nosso Palmeiras é um time recheado de grandes jogadores, mas tem esse altos e baixos. Corinthians não, o Corinthians está sempre ali, eles entram e dão conta sempre do recado. Então a gente tem que dar os parabéns, principalmente para o treinador. Acho que ajuda muito também ter uma sequência de uma ideia tática, né, Marcos? O Miller falou muito bem desse. O futebol brasileiro, você vê que o treinador do Corinthians ele não tem essa troca de jogadores constante. Ele joga sempre com um time e aquele time vai jogar, né? Muitos outros times eles fazem esse giro de jogadores e isso eu acho que dificulta bastante. Na minha época, quando eu jogava, o Miller também, a gente gostava sempre de jogar. E quando eu fui para a Itália, eu tive um problema com o Capello, porque ele tinha isso aí, de ficar sempre trocando jogadores nas partidas. Marco, e eu cheguei lá fraquinho, saindo do Santos, pô, não, Marcos, hoje nós vamos jogar com um time muito pesado, muito forte, nós vamos tirar você do jogo. Nossa, eu ficava louco. Cafu daí falava, Marco, calma, eu não estava acostumado com isso, porque a gente não tem essa cultura, essa cultura de ficar nesse rodízio de jogadores. E o Corinthians, com o Carille, ele não faz muito isso. Ele coloca todos os jogadores, quase todos os jogos para jogar, e eu acho que isso é que dá o ritmo, isso é que dá isso que traz essas vitórias para o Corinthians. Só para reforçar o que o Marcos está falando, e o Marcos entende muito de futebol, ele tem razão. Hoje, por exemplo, quem entrou? Entrou o Pedro Henrique, né? No lugar do Balbuena. Entrou o menino Mantuan jogando de lateral direito. Foi bem. Foi bem. Pior que foi bem. Ótimo. Até teve horas que dava a impressão que era o Fagner. Com uma vantagem, né? Ele não erra tanto na marcação quanto o Fagner. Que tem errado bastante. Na verdade, ele é volante, né? Na verdade, ele é volante. Eu não sei se isso aí tem alguma implicação. Talvez o Marcos pudesse falar, que foi um cara da posição, né? Mas ele jogou muito bem. O Pedro Henrique, mesma coisa, sem falha nenhuma. E as falhas que surgiram, o Botafogo teve chance, evidente. O Cássio, aos poucos, vai voltando à velha forma, sempre muito bem colocado no gol, pegou bolas, etc. Mas o Corinthians foi meio que cirúrgico. E eu gostei também da posição que jogou o Sheik. O Sheik, dessa vez, ele jogou mais ou menos no meio campo, ao lado do Luca, né? E os outros é que atacaram. Então eles iam armando o jogo, né? Esse Matheus Vital é encardido, esse moleque. E o Luca, o Luca saiu-se bem, viu, Dan? Saiu-se bem. Está ganhando confiança de novo. Eu acho que
essa saída para Ponte Preta e essa volta, ele ficou meio assim. Foi aprender, né? Eles aprenderam na Ponte, agora vai reaprender no Corinthians, né? Então, ele tem 11 gols lá, viu? Caímos, mas ele fez 11 gols. Não, se ele fizer 11 gols aqui, tá bom, né? Ele é bom jogador, ele quase fez gols hoje também. Então, eu acho assim, o Corinthians, esse ano aqui, Dança, ele é um time mais consistente que do ano passado. Como diz o Vanderlei, o ano passado o Carille olhava para o banco e chorava, né? Ele tinha lá o Moisés, né? Ele tinha lá o Pedrinho Zumbi, coitadinho, mais para lá do que para cá, né? Hoje, aliás, diga-se, se você olhar direitinho o segundo gol aí, quem é que lança para o Gabriel entrar e fazer um gol maravilhoso de cobertura? Pedrinho Zumbi. Mas o Carille deixou bem claro, ele é muito bom jogador, ele não tem força física. Não tem força que adquirir física. Condição física para poder jogar. Mas está ganhando condição física. Sim, é isso olha que aí, ele está fazendo. Olha quem lança. Olha lá. Tem que ter calma, né? Olha lá, pé esquerdo, Pedrinho Zumbi. Joga bola, ele sabe jogar. Lógico. Sabe. Só que e ele o Gabriel, fraquinho, aí não dá. E o Gabriel, de repente, fez um gol de, sei lá, de Abramovich. Que não é a característica dele. Que não é a característica dele, não é. Mas está aprendendo. De um jogador muito marcador. Exatamente, mas ele está começando a soltar. Agora, o lançamento do Pedrinho Zumbi foi perfeito. É perfeito. Perfeito. E não adianta pedir impedimento, que não estava. Né? Isso eu vi lá na Sport TV. Também se tivesse não ia mudar nada, né? Não, sim, porque mas ali... É que você... Eu falei, se contratar o Henrique Dourado, ele vai fazer 80 gols. Porque tem um pênalti pro jogo. É que você não assiste os jogos ao lado do primo. Sim. Primeiro o Ribeiro falou assim, lance polêmico. Eu falei que lance polêmico aonde? Ele falou assim, esse gol não valeu. Esse gol estava impedido. Aí os caras puseram a tal da linha lá, do tiratema, e não estava. Então foi um gol bonito mesmo. Então o Corinthians está assim, está indo devagar e sempre, num ritmo bom. Então o que está me deixando otimista, meus amigos, é o seguinte, é que ele está indo um pouco mais rápido do que eu imaginei que fosse. Não tem do centroavante. Felicidade. Não, mas eu acho que o Corinthians, claro que a gente está feliz, né, Vanderlei? Eu digo a gente aqui. É um clima de festa. Mas foi bonito. Não, mas é verdade, eu estou sendo sincero. Se estivesse jogando mal... Ô, Chico, só queria dizer uma coisa a você. Estou sentindo que você está me traindo. Por quê? Sei lá, você está pintando um raporte aí muito forte. Não é isso, Flávio. Você sabe que eu só quis defender você porque você, sei lá, passou um complexo de inferioridade quando garoto. Não! Mas você era bonitão. Você acha que o Valdívia é feio? O Valdívia? Não precisa responder. Eu era parecido com ele, pô. De jeito nenhum. Eu acho o Valdívia um barato. Você quer dizer você quer saber de uma coisa? Depois daquela que ele levou um chute no saco e virou pro William Bigode, fala assim, olha, não liga não, porque isso aqui eu não uso. Ele falou isso na Sport TV. Ele é um cara que tira sarro da vida. Quando eu era garoto, era a época da ditadura, aquela desgraça que teve aqui no Brasil. E as minhas fotos eram censuradas. Se eu conseguir liberar alguma lá do DOPS e tal, porque, pela feiura, não era porque... Então, se eu conseguir alguma liberação, eu trago alguma pra vocês verem se eu não era parecido Por favor. Se eu não era parecido. Tem uma que eu tô com uma calça boca de sino roxa. Olha e aí. com uma camisa cor de abóbora segurando um peixe falso. Pra quê? Tonto, moleque. Acho e ainda legal. com um negocinho aqui amarrado no pescoço. Um negócio horroroso. Traz domingo que vem, a gente faz uma análise. Ou manda você para análise, né? Um dos dois. Pra fazer uma mas olha, o problema é que pode censurar de novo. Agora, de repente não parece com o Valdívia, mas parece com uma outra pessoa, né? A gente vai descobrir aqui. Só vai piorar. O Corinthians tem uma vantagem, eu acho. Que é a vantagem da estabilidade, realmente, da tranquilidade, sem dúvida. A tranquilidade do grupo, a tranquilidade do trabalho e ter se mantido, não só a maioria dos jogadores, o que traz mais todo mundo já sabe onde joga, e eu acho que tem uma coisa do Carille dele jogar simples. Ele me parece simples, né, Marcos? No tratamento. Simples, e simples no sentido bom da palavra, não no simplório. Amigo, né? cara parceiro, durante e o jogador parece que entende o que ele quer, não complica, né? Não complica demais, todo mundo entende, a análise, a pesquisa é bem feita sobre os outros times. É um treinador que foi jogador e entende a língua do jogador, porque muitos treinadores que jogaram, muitos não entendem. Muitos querem fazer coisas diferentes, não falam, querem fazer coisa diferente de quando jogavam.
E ele venceu 2 momentos assim de uma certa desconfiança, né? Que foi no ano passado. Sim. Ano passado tinha uma certa desconfiança, de repente ele venceu na hora certa. E agora eu estava brincando com esse jogo do Palmeiras, mas foi também esse momento, né? O Corinthians começou a parecer que podia, não podia, ganhou na hora certa e tranquilizou todo mundo. Se ele perde ali, a coisa pegava. Dan, só uma coisinha, o Miller tem uma expressão que eu acho fantástica. Aliás, aqui quando você falou, a gente guardou. Que o jogador, ele não é que ele se livra da bola, ele passa a responsabilidade para o outro por falta de segurança. E o que acontece com esse Corinthians? Ninguém faz isso. Olha, Chico, sabe, você conhece, você que deu essa explicação para nós. Porque o cara está com a bola, né, e pode estar no gol, mas ele vê o outro do lado, ele toca para o outro. Ele fala assim, bom, você errar, o chute o problema de hoje, o Marcos sabe disso, é que o jogador, ele corre para chutar. Ele não prepara para bater. Ele era um grande... Chutava muito bem fora da área. Então ele não corria para chutar. Ele ajeitava para bater. Outra coisa, o Carilli, Flávio, eu vejo o time do Corinthians igual o time do Grêmio. Com 2 excelentes treinadores. Os 2 times têm uma dinâmica de jogo, não dão chutão, toca de pé em pé e a gente está vendo o resultado, os frutos de Grêmio e de Corinthians. E o Cruzeiro também. Eu colocaria o Cruzeiro só nesse... Também do Mano, né? Que acaba sendo mais ou menos... Eu acho que o técnico tem uma razoável importância, né? Óbvio. Ele pode atrapalhar, mas razoável importância. Mas ele só vai ter continuidade no trabalho se ele tiver um grupo comprometido, um grupo que seja parceiro, de qualidade, claro, mas que se esforce, mesmo não tendo uma grande qualidade técnica, a maioria não tem, porque a minoria que tem uma grande qualidade técnica, ou alguma qualidade técnica, ela precisa ser, esse grupo precisa ser um grupo parceiro, aplicado e querendo acertar as coisas. No caso do Corinthians, que as coisas estão funcionando tão bem, os corintianos estão tão felizes, essa coisa toda, eu acho que os jogadores do Corinthians, mesmo quando o time começou a patinar, e isso é questão de grupo, questão de empresa, questão de qualquer lugar, vão fritar o treinador, não vão fritar, o que pensa a diretoria? Os jogadores do Corinthians pensaram o seguinte: não podemos trocar o certo pelo duvidoso. O certo nós já temos aqui, o cara está aqui há 10 anos. Nós conhecemos o cara, sabemos o que ele é capaz, como é o comportamento dele, a lisura do cara. Tudo isso é muito importante. Claro. Então, nós temos que fazer um esforço um pouco maior para ver se os resultados vêm, porque só segura com o resultado. Porque não vamos trocar o certo pelo duvidoso. Vai sair esse cara, vem uma tragédia aí, vai ser pior. Eu acho que tem muito disso no futebol. Claro. E alguns elencos não pensam dessa maneira. E aí, e nós já tivemos exemplos recentes, troca-se o treinador e aquele que veio é pior do que o que estava. O Corinthians sabe aquela história? Isso? Eu era feliz e não sabia. O Corinthians viveu isso. O Corinthians fez isso. O Carille fez isso. Então, é isso. Carille, aí Cris, e depois Cristóvão, e depois Oswaldo, e o Carille voltou. Exatamente. Depois que perde, lamenta. Hoje fala-se muito em elenco. Você tem que ter um grande elenco, você tem que ter um elenco, não tem que ter um time, tem que ter um elenco. Aí eu fico vendo o Paris e o Real Madrid. Exemplos, né? Qual que é o elenco do Real Madrid? Olha para o banco do Real Madrid, com exceção do Bale, que fica no banco constantemente, e na última partida ficou ele, o Modric e o Toni Kroos. Mas você pegar o elenco... Isso aí, eu olhei aquele banco e falei, meu Deus do céu. Não, mas você pega o banco do Paris, praticamente não tem ninguém, jogadores medianos. O Pastor que está lá, quer ir embora, não vê a hora de ir embora, quer dizer, não tem um elenco grandioso assim. Eles trabalham com 21 jogadores e o resto é base. Elenco é assim que trabalha. Exatamente. Jogou 2 jogadores da base agora, o último jogo, e deram chocolate no Paris. O que eu estou dizendo é que o Real Madrid não tem um elenco grandioso de qualidade. Quantidade. Tem um time bom com 3 jogadores que eu acho que são essenciais. O goleiro é fraco. O Ramos lá, que é um excelente zagueiro. O Marcelo, que não defende bem, mas a sua qualidade e eficiência no ataque compensa a sua debilidade lá atrás. E o Cristiano Ronaldo. Quando joga Modric e Kroos aí... Mas na última partida não jogou nem o Kroos. E jogaram os 2 jogadores da base e arrebentaram. Casemiro, né? Casemiro que é... Casemiro não sai, né? Dan, eu falei da ditadura... E você está fazendo uma peça maravilhosa aqui no Teatro Gazeta. Sim. Fala um pouquinho pra gente. Pô, que legal. A peça é aqui no prédio da Gazeta, embaixo da gente, né? Lá no teatro. É uma peça que a gente está quase 3 anos em cartaz, chama-se Morte Acidental de um Anarquista.
escrita em 1970 a partir de fatos reais que aconteceram na Itália no ano anterior, em 1969. Estava tendo uma investigação policial, prenderam 3 jovens e durante a investigação um deles caiu pela janela. E aí ninguém sabia o que aconteceu e o caso foi arquivado. Isso na vida real. Aí o autor desse espetáculo morava na Itália, pegou os autos do processo e escreveu uma peça com os personagens reais, o delegado, o comissário de polícia, botou todo mundo em cena e inventou um personagem que é um louco, que está na delegacia no momento que esse caso acontece, e a doença do louco é se passar por outras pessoas. Então ele finge que é médico, ele finge que é capitão, ele assume mesmo a personalidade, ele está nesse momento detido por ter se passado por falso psiquiatra. E ele está lá na delegacia, esse caso acabou de acontecer e vai vir um juiz para investigar o que aconteceu, né? Se a polícia fez certo, fez errado, o que aconteceu, tal. E a peça é uma grande comédia, estreou em 1970, o Dario Fo fazia esse papel, o papel do louco, que é o meu papel. Quem fazia? O Dario Fo, quando estreou. O Antônio Fagundes fez esse papel nos anos 80, ficou 7 anos em cartaz, Sérgio Brito fez no Rio. E essa comédia passou pelo mundo inteiro, é reconhecida como uma das maiores comédias de todos os tempos. Tem essa curiosidade de ter sido baseada em fatos reais, mas a grande curiosidade dela é de ser muito engraçada e de caber para cada país. Então, cada país faz as relações que quiser. Né? E a nossa temos muitas. Eu acabei de fazer aqui, né? Temos muitas relações. Então, a plateia participa espontaneamente. Eu não encho o saco de ninguém para participar. Então, tem uma hora que o louco vai fazer o juiz. Aí eu falo assim, como é que faz o juiz? Me dá umas frases aí, para eu fazer o juiz. Aí a plateia fala várias frases, começa a botar tudo para fora. Fora esse, volta aquele, fora esse, viva esse, vai Corinthians. Bota todas as frases. Eu lembro das frases e vou botando as frases durante o espetáculo todo. A galera se diverte de monte. É uma comédia, talvez diferente do que a gente está acostumado. Porque é uma comédia que não reforça o preconceito, não reforça a tira sarro da minoria, né? E sim tira sarro do forte, tira sarro do poder, tira sarro das mentiras, das coisas que são inventadas para a gente. E isso acontece em todo o país, mais em alguns, menos em outros. Repetidamente em alguns, menos repetidamente em outros, mas é um barato de fazer. A galera com quem eu estou fazendo me orgulha muito, é um elenco maravilhoso. Tem música ao vivo? Tem música ao vivo. Olha só, então o elenco, eles estão todos assistindo, estão todos me mandando mensagem. Que legal, que legal. Henrique Streuter, que é o Napão, grande São Paulino. O Riba Karlovic, que é quem escreve as pegadinhas do Faustão já há 30 anos, grande santista. A Maíra Chacerro, o Marcelo Castro, o Rodrigo Belladonna. E tem o Geribello, que é o Rodrigo. Incrível. Ele faz... Ele é incrível. Pra quem assistiu Academia de Polícia? Ele faz todos os sons com a boca, com o corpo. Ele é incrível. Ele faz campainha, telefone, alarme de carro, buzina. Ele faz qualquer som com a boca, Vanderlei. Espetacular. E você nem sabe, você acha que é verdade. Passou os dias. É um barato, é uma comédia divertidíssima. A gente fica aqui só por mais um tempinho. Sábado às 10, domingo às 6. Então, 2 opções bem diferentes de horário. Para quem quiser vir mais cedo e sair para comer uma pizza no domingo, 6 da tarde, já emenda. E no sábado às 10. Então, sábado às 10, domingo às 6, Teatro Gazeta. Sábado e domingo. Sábado e domingo só. Quanto tempo a peça? A peça são 1h20. 1h20 por aí. E aqui no Teatro Gazeta, que é uma delícia, tem estacionamento ali atrás, né? Pela Alameda Santos. E ainda corre o risco de encontrar você. Também? Entrando no prédio. Olha, São Carlos do Pinhal, desculpa, entrada do Pinhal. Morte acidental de um anarquista. Dario Fo, Prêmio Nobel de Literatura, falecido no ano passado com 90 anos de idade, homem inteligentíssimo. Eu amo o que eu faço, eu acho que já devo perceber, né? Já. O olho muda quando eu falo do teatro e da paixão. É demais. Venha ver, se você não gostar, eu devolvo o ingresso. Duvido. Não propõe que se gostar, paga em dobro, que você vai falir a plateia. Mas eu fiz a promoção, e vamos repetir semana que vem, que mulher paga 50%. Foi uma homenagem às mulheres agora por conta do Dia Internacional da Mulher. E foi tão bacana que a gente quer repetir na semana que vem, porque não só porque todo dia é o Dia da Mulher, mas é porque a gente quer o teatro cheio, a gente quer a festa. Então, para você que quiser dar um presente para alguém, quiser vir, venha de novo. Você compra pelo site, tá? Ingresso rápido ou bota Teatro Gazeta no Google, que você já sai para comprar o ingresso. Ai, semana que vem esse gênio Dan, né? Vai ver esse gênio Dan Stuba, que é muito bom. Qualquer textinho, não, viu? Vai pensando. Eu sei, é um texto assim, banal. Desde 70, é um texto difícil. Né? Estreou em 1970. Mas olha quanto tempo, não é qualquer coisa. Né? Não, mas o Dan faz 5 personagens diferentes. Então, quer dizer que não é fácil. Cada um tem a sua linguagem, cada um tem o seu modo de falar. Eu vou contar uma história aqui que eu falei pro Dan quando eu cheguei. A gente tem a nosso stand-upzinho. Vampeta,
O Sérgio Sampaio, eu e o Bruno Prado. Que é incrível também. E aí chegou um momento aí que o pessoal do Teatro Gazeta chegou e falou assim, escuta, quer cobrir o sábado aqui e tal, não sei o quê? Eu disse, legal, vamos lá, né, fazer. Não, aqui o Dan não vai poder fazer. Como? O Dan? Vocês estão loucos? Como é que eu vou fazer a peça do Dan? Vocês estão loucos? Não, mas não tem ninguém. Falar, gente, pelo amor de Deus, o cara veio aí. Abrimos a peça pedindo desculpas. Olha, vocês vieram aqui para ver o Dan, só temos nós aqui. Porque, pelo amor de Deus, né? Isso aí é... Pô, eu substituo. Ei, Miller, sai que vai... O Pelé não veio, viemos nós. Pô, não dá. Pelo amor de Deus. Vamos falar do Palmeiras? Bora. Autoriza Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Bola rolando no Novelli Júnior em Itu. Aqui tem Ituano e Palmeiras. É o Paulistão na Gazeta para você. Quem vem é o Scarpa ou o Bruno Henrique? Bruno Henrique bateu. O Wagner foi nela, para sorte dele, linha de fundo, mas passou perto, hein? Autorizado, Scarpa faz o cruzamento. A bola viajou, passou por todo mundo. Guerra de primeira. Wagner. Arriscou de longe para a primeira participação do Everton. Dudu. Papagaio. Fez o giro, bateu. Wagner. Dominou, passou Guerra, preferiu aqui do outro lado. Bola pro Scarpa de novo, pode bater, não. Chamou quem vem de trás, quem vem é o Bruno Henrique para arriscar e pro Wagner defender. Olha o Júnior, buscou espaço. Deu rebote o Everton, mas foi bem o Everton. Agora sim, foi exigido, fez boa defesa. Olha só o chute do Júnior Santos. Scarpa abriu para bater. Wagner fez a defesa, deu rebote e Papagaio. Papagaio. Aí não, hein? Bateu fraquinho. Ficou fácil pro Wagner. Houve o toque, o Guilherme pegou o rebote. A bola subiu, linha de fundo, mas teve chance o Ituano, hein? A bola é pro Guerra, hein? Ele já procura alguém dentro da área. Puxou, fez o corte pra trás, é pro Scarpa! Golaço do Palmeiras! Gustavo Scarpa. Inapelável no ângulo do Wagner. Dudu ficou com a sobra, vai pra dentro, Dudu. Levantamento pro Scarpa, dominou, saiu Wagner, se livrou, olha só, olha o gol, pra fora do gol. Que chance teve o Bruno Henrique numa jogadaça do Gustavo Scarpa, hein? Moisés, cabeça erguida, pra dentro da área, saiu Wagner. Tirou o Tony, se complicou. Guerra com a sobra, Papagaio. Bruno Henrique para bater. Preferiu o Scarpa. Pode experimentar. Gol do Palmeiras. Gustavo Scarpa de novo inapelável. Igor, uma paulada. Teno. Scarpa no cruzamento para dentro da área. Fernando. Gol do Palmeiras. Cruzamento que veio da esquerda. O Fernando acabou de entrar. Teve uma chance. Essa ele não perdeu e meteu pro fundo do gol. Autorizado. Marcelinho correu, bateu, Everton. Faz a defesa, mete linha de fundo. Era a grande chance do Ituano, hein? Olha o lançamento, hein? Thiago Santos.
Scarpa tá pedindo, olha o Scarpa, passou o Fernando, o Scarpa não vai perder, o Scarpa não vai perder, em cima do Tony, quase o Scarpa faz o terceiro dele no jogo, hein? Keno se livrou, bateu, Scarpa, ainda o Scarpa, prendeu um pouquinho, valorizou para bater, não, pro Dudu. Olha o Palmeiras, Dudu no cruzamento, Wagner pegou. Não há tempo para mais nada aqui em Itu. Fim de papo, apita Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Palmeiras 3, Ituano 0. E por um gol, Ituano fica fora da próxima fase do Campeonato Paulista. O Palmeiras já sabe, terá o Novo Horizontino nas quartas de final. Os números provam que nessa fase nós fomos a equipe mais consistente. Como eu falei, melhor ataque, melhor defesa, o artilheiro da competição. Esses números têm que ser valorizados. Mas o favoritismo ele não entra em campo. E são jogos eliminatórios. Tem que fazer 2 grandes confrontos para se credenciar para passar para a próxima fase. Agora permaneceram aquelas equipes que foram as melhores campanhas até esse momento. É um novo campeonato. E tudo pode acontecer, é claro. Eu tenho certeza que nós, nesses últimos jogos, encontramos um caminho importante. E isso que a gente não pode perder de vista. O trabalho desde o começo, né? O trabalho da equipe toda, né? Acho que terminando o nosso primeiro objetivo, que era classificar em primeiro, e conseguimos. Acho que o time todo está de parabéns pela vitória hoje. O Novo Horizontino é uma equipe muito forte, uma equipe tradicional no interior de São Paulo, que se credencia a próxima fase pelos méritos jogados dentro de campo. Tem um treinador experiente que conhece muito bem o Campeonato Paulista. Tem um grande amigo meu, que é o Luiz Carlos Goiano, que trabalha dentro do clube, que jogamos juntos no Grêmio. Agora, cada um trabalhando para o seu lado, tentando fazer da melhor forma possível, para que esse confronto seja digno do Campeonato Paulista e da fase da competição, que nós possamos ser competentes para passá-lo. Adversário difícil, né? Tá fazendo um bom campeonato, a gente sabe disso. Agora é se preparar a semana toda, a gente sabe que vai ser um duelo bem difícil, a gente dar continuidade nessa semana, bem focado para a gente passar dessas quartas. 2 belos gols, um fundamento que eu pratico bastante, que é a finalização de média, longa distância. E a equipe, todos aqui do grupo, na verdade, me receberam super bem. Isso facilitou na minha adaptação aqui no Palmeiras. Sei que eu serei muito cobrado ainda, tanto pela expectativa de vir para o Palmeiras que se criou, mas eu agradeço principalmente pelo respeito de todos. Eu sou a pessoa que mais me cobra, a cobrança maior parte de mim mesmo, mas eu estou muito feliz com a partida, principalmente com o objetivo da equipe alcançado. Bom, o nosso lance Lux Color de hoje é o gol desse rapaz aí que estava falando, do Gustavo Scarpa. Foi um golaço. Esse primeiro gol do Scarpa no jogo e com a camisa do Palmeiras. Realmente um gol muito bonito, muito bem trabalhado. Ele bate bem na bola, né? Depois fez mais um gol e esse é o nosso lance Lux Color de hoje. Esse lance foi tão bom quanto pintar com Lux Color, a tinta da pintura inteligente. E aí, meu caro Marcos Assunção, esse Palmeiras? Eu gosto quando o Palmeiras ganha, porque eu tenho meu filho que é palmeirense doente, tem 9 anos lá, que ele... Muitas vezes a gente tem alguma coisa para fazer, ele fala, vai voltar antes das... Agora é 5 horas, vai voltar antes das 5? Mas por quê? Não, porque tem jogo do Palmeiras, senão não vou. É assim, quem manda é ele. Então a gente tem que se nos programar. Ele joga bem? Joga bem. Joga bem. Pelo menos bater na bola, bate bem. E olha que eu sou um pai que eu cobro muito. Pô, muitas vezes estou lá vendo, tá no treino de salão, futsal dele lá, e mete a bola pra cima, eu falo, cara, botar o corpo em cima legal da você bola. falar de futsal, porque eu acho que garotada se aprende a jogar bola no futsal. É mais do que no campo, né? Era o que a gente fazia na base. Igual ontem eu estava num evento, e aí estava eu, o César Sampaio, o Caio Ribeiro e tal. Aí perguntaram para ele, do que você joga? Aí ele ficou pensando, tipo, no salão não tem posição, né? Eles estão brincando ainda, não é igual campo, que você vai lá com 9, 10, 11 anos, que o cara já te coloca, se é ponta, se é atacante, se é volante. Então ele ficou pensando, aí eu tive que intervir. Falei, não, ele joga salão, então ele não tem a posição definida. Mas o Palmeiras é isso, o Palmeiras tem esses altos e baixos. Espero que nessa fase final aí possa engrenar realmente e conseguir ser campeão paulista, né? Porque desde 2015 não é campeão de nada, já há 3 anos aí que está fazendo um grande time com muitos jogadores
e não ganharam mais nada. Então, é um clube que eu tenho muito respeito, é um clube que eu tenho muito carinho e, acima de tudo, eu tenho muita gratidão pelo Palmeiras, por tudo que ele me proporcionou nesses quase 3 anos que eu joguei lá e torço muito para que tudo dê certo lá no Palmeiras. Por que não saem mais gols de falta? Essa é a pergunta que Porque você deve não ouvir, tem treinamento. Porque eles não treinam, acho que eles treinam pouco. Eles deveriam treinar mais. Mas é só treinar, Assunção? É só treinar. O Scarpa é um cara que pega muito bem na bola, né? E eu acho que se treinar... Na minha época eu treinava na sexta-feira, quando jogava domingo. Eu treinava na sexta-feira, eu treinava de 70 a 80 faltas. Mas só você fazer isso? Porque é tal história, por isso que eu estou falando, você é só treinar. Não tinha mais gente. Sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, eu no Santos, na minha época de 97, 96, tinha o Anderson Lima, que a gente batia muito bem na bola. Então a gente fazia uma aposta, ó, quem fizer mais gols aqui no treinamento de falta é o que vai ser o titular batendo no jogo. Uhum. E no Palmeiras eu treinava muito, então eu fazia muitos gols e de repente eu gostava que tivesse mais jogadores treinando comigo. Até porque me dava tempo para recuperar, para a perna recuperar, né? Mas tem que partir do jogador. E naquela época, que não é muito distante, eu brigava muito com o Felipão, que o Felipão muitas vezes eu queria treinar, eu estava com a perna boa, e o Felipão, não, vai embora, porque senão você vai se machucar. Mas eu não estou cansado, eu estou bem. E tinha realmente algumas ocasiões de jogos mais desgastantes, que demorava 2, 3 dias para recuperar, e eu ainda não estava com a perna boa. Eu começava a treinar, a bola ia muito na barreira, aí eu via que a perna estava cansada e era hora de eu me retirar. Como é que é isso? Como é que é a perna cansada? Explica melhor isso pra gente. Principalmente nas faltas, eu realmente eu percebia quando minha perna estava cansada, porque quando eu treinava e a bola não passava da barreira, batia muitas vezes na barreira. E aí eu sabia que Você teve contusão por causa disso? Porque fala-se muito que agora muita gente não dizem, né? Pode ser lenda também, porque às vezes não está lá. Criam algumas lendas, tipo, não pode reformar o Pacaembu porque é tombado. Aí não troca os fios. Pô, tombamento de fio, tombamento de banheiro não existe. Dizem que muitos treinadores não permitem que se treine, por isso que não se treina tanto. Ou fisiologista. Eu acho que tem que partir do jogador. No meu caso, tinha sim os treinadores, Felipão, tinha os preparadores físicos, tinha os fisiologistas, e vinha muito aquele testezinho de secar do sangue para ver o quanto você estava cansado, mas eu sabia muito bem como estava o meu corpo. Né, você se contundiu por causa de bater falta? Alguma vez você falou, eu acho que por causa desse treinamento? Não. Eu nunca me contundi, porque eu sempre treinei, então eu sempre tive o adutor muito forte. Então eu sempre treinei muito, sempre fortaleci muito o adutor, justamente porque eu batia muito bem na bola, ou seja, aprimorando, né? As bolas paradas sempre eu que batia, escanteio, falta lateral, enfim. Eu só não batia tiro de meta porque estava muito longe. Estava lá perto do goleiro, deixava pro goleiro. Mas eu sempre treinei muito e nunca tive contusão assim por treinar. E mesmo se tivesse contusão, eu estava treinando para chegar no jogo e fazer o gol. Eu estava treinando, não era que eu estava dando migué. Você punha muito efeito na bola, né? Porque a gente está falando aqui do Marcelinho Carioca. O Dan perguntou quem batia mais no melhor falta, é isso, né? E eu respondi que era o Marcelinho. O Marcelinho para o espectador saber o melhor de todos. O melhor de todos. Por exemplo, o Marcos, quem ele achava que era melhor, né? Ele ou o Marcelinho Carioca, e ele, gentilmente, eu acho, até Não. É a pura realidade. E o Marcelinho, para mim, foi o melhor de todos. Não é que foi melhor que eu, não. Foi o melhor de tudo que eu vi, todo tipo de jogador que eu vi batendo falta. Para mim, o Marcelinho Carioca foi o melhor. E eu não canso de dizer que quando eu comecei a jogar futebol, com 17 anos em Americana, eu saía correndo depois do treinamento, e a maioria dos jogadores daquela época me perguntam, você é corintiano? Eu falei, não, eu estou subindo para ver o Marcelinho bater na bola. Marco, o Marcelinho batia falta melhor que o Messi? Muito melhor. O Messi começou a fazer gol de falta agora. E aí, essa semana, eu ainda dei uma entrevista para um jornal espanhol, de que o que está acontecendo com o Messi é que ele está fazendo gols de faltas hoje. Eu falei, deve estar treinando mais. Porque o simples fato de você bater a falta não quer dizer que você vai fazer o gol. Se você tem muito jogador, na minha época do Palmeiras, o Felipão reuniu uma galera lá, os jogadores, porque muitas vezes não tinha falta, e o Felipão falava, nós temos aqui um dos melhores batedores de falta do mundo, o melhor do Brasil, e não tem uma falta para bater. Ele não tem jogos que passa batido e não tem uma falta para bater. E aí me perguntou quantas faltas eu precisava para fazer um gol. Eu falei para ele que eu precisava de 2
2 faltas. Você garantia 50% do Garantia. Depois eu fiquei pensando, nossa, que merda que eu fiz. Mas você tem uma média? Você tem uma média real de quanto da... A minha assessora tá ali da assessoria, elas contaram, tem 123 gols de falta. 123 gols? Eu nem sabia, eles que falaram, não sei se está mentindo ela, a Meire, viajou, trabalhava comigo. Então, eles que falaram para mim. Então, eu treinei muito, trabalhei muito, porque o volante, na minha época, eu pensava assim, gente, eu quero aparecer na televisão de segunda e quinta-feira, que são jogos. Eu quero aparecer no programa de esporte. E para mim aparecer, para um volante aparecer, ele tem que fazer gol. Olha o Gabriel hoje. Se o Gabriel não tivesse feito o gol, ninguém ia falar do Gabriel. Do Corinthians. A gente mostrou 2 minutos e reservou 30 segundos para ele, né? Tá entendendo? Então, eu pensava comigo, eu tenho que aparecer nos programas de esporte na segunda e na quinta. E para que eu apareça, eu tenho que fazer gol. Eu vou ter que fazer gol. E para mim chegar na frente toda hora e voltar, eu vou me cansar muito. Então, eu vou precisar de alguma coisa. Então, que eu comecei a me aprimorar nessa... Mas uma pergunta. Cobrança de falta. Você ouvia, por exemplo, 30 jogadores lá. Você ouvia, por exemplo, dos seus companheiros... Pô, cara, chega de treinar. Pô, tá treinando demais, batendo foto. Eu lembro do Zico na seleção. Felipão falava. Felipão fazia muito, eu ficava muito bravo, muitas vezes discutia com ele, porque eu tava ali treinando e eu gostava de treinar. É o que eu tô falando. De sexta-feira eu treinava de 70 a 80 faltas. E no sábado, que tinha um jogo, eu treinava de 40 a 50. Então, para chegar no jogo, ter uma única. Não, mas vai muito do jogador. O Zico na seleção brasileira, o Zico sabe disso. A seleção brasileira, por exemplo, eu lembro bem disso. Treinava sempre. Mas ele estava em Bogotá. Tinha só um cara treinando no escuro, quase escuro, não tinha luz no campo lá da seleção brasileira em Bogotá. Ele pagou para um colombianozinho, um garotinho lá para pegar a bola atrás do gol, aquela barreira de madeira. Tá certo? E sozinho treinando. Por causa do ar rarefeito. Os companheiros estavam já jantando. E ele sozinho lá, metendo a bola. Mas é isso. É treino. Ele tem que treinar. Outro dia eu estava com o Oscar e ele falou a mesma coisa, que ele ficava lá. Pô, isso não é sorte. Fica maluco de isso não é sorte, não. Que é Monsanto. Não é sorte, não. Isso aí é trabalho, isso aí é treino. Isso eu acho das coisas mais legais que a gente tem para aprender, para falar. Para celebrar, né? O aprimoramento do dom. Você tem um dom, você tem um dom, mas ele não funciona sozinho. Ele funciona sozinho até um certo momento, até um certo lugar. Mas para você fazer jus, ser realmente agradecido ao dom que você recebeu, é trabalho. Quer dizer, o cara sabe bater na bola, mas é treino. Ator é a mesma coisa. Quantas horas você ensaia por dia, em média? A gente chega antes, a gente passa o texto e a gente está 3 anos em cartaz. Mesmo assim, passa o texto na hoje. novela, a mesma coisa. Eu chegava para Força do Querer, a Maria Fernanda estava lá, a Carolzinha estava lá, a Fiuk estava lá para a gente passar o texto, para a gente rever as coisas e para a gente... Até hoje, na peça, a gente para e fala, naquele momento a gente pode fazer melhor. Eu aqueço a voz, eu faço as coisas, dentro do meu universo, eu tento agradecer ao dom que eu recebi. Quanto tempo chega antes para sair aqui? 2 horas. 2 horas antes? 2 horas antes. Sempre 2 horas antes. Mas é a minha maneira de agradecer, entre aspas, o que eu recebi e o que eu escolhi fazer. O Neymar conta essa história... que o pai dele botava ele para treinar no quintal de casa, tudo que ele achava que não tinha sido feito no treino do Santos. É claro que o moleque era um fora de série, mas esse trabalho fez com que ele agradecesse ainda mais o dom que já tinha. E não se conformar, você não se conformar só com o que você... Eu acho isso muito legal, eu acho um ensinamento. Pelé me disse que quando ele jogava na rua, que o pai dele ficava olhando ele treinar, né? E ele... queria fazer graça, era fraquinho, né? Não tinha coisa. Então ele fazia a miséria com os meninos. O pai dele chamava e falava assim, bom, já fez a palhaçada que queria fazer, agora treina, aperfeiçoa. Ele falou, dom, olha a frase do Dondinho, dom você recebe de Deus. Isso. Não tem mérito nenhum. O mérito é aperfeiçoar o dom que você teve. E aí o Pelé virou o que virou. E eu acho muito legal a gente falar isso aqui no Brasil, onde as pessoas acham que as pessoas chegam onde elas chegam porque elas ou têm sorte, ou porque elas têm contato com alguém. Não cai do céu. Não cai do céu. Há isso também. Há sorte, há contatos. Mas há trabalho. E quem chega mais longe, chega trabalhando. É isso aí. E mesmo a sorte, mesmo o contato, vai até certo ponto. Se você não tem talento, trabalho, se você não continuar, não regar aquela plantinha ali, a plantinha morre. Então eu trabalhei muito. Eu treinei muito para chegar e queria ser sempre...
eu queria sempre estar ali no foco, eu queria sempre estar aparecendo na televisão, e para isso eu precisava fazer gol. Precisava para que vocês falassem do Marcos Assunção lá, eu precisava fazer gol. E a gente fala até hoje, não sai mais gol desde o Marcos Assunção. Eu lembro o Vanderlei principalmente. O Marcos Assunção ia bater falta, né? Eu estava atrás do gol e eu falava assim, olha, faz de conta, no Rogério Ceni. Rogério Ceni está gritando assim, Marcos Assunção não, Marcos Assunção não, mas é o Marcos Assunção. E vinha chumbo para cima do goleiro. É verdade. O Milton Cruz conta que ele jogava com os dicas, aquela história que eu falei da barreira no Japão. Ele virava pro lado do gol. Para olhar o gol. Por que não? Eu quero ver o gol. Só eu que Só para finalizar, e você vê que engraçado, né? E o Marcelinho Carioca já falou várias vezes que quando garoto ficava observando o Zico bater falta no Flamengo. O Badio me falou isso. Para conseguir bater falta igual a ele. E tanto assim que ele, molequinho, o Zico um dia perdeu a paciência e falou, moleque, o que tá fazendo aí? Não, tô vendo você bater falta, tô bem batendo comigo. Aí ele começou a pegar a manha. E o Zico ficava inconformado com as bolas que ele batia. O Marcelinho, ele pegava os pedaços de grama, lembra? Ele batia para levantar a placa de grama, para ele poder pegar a bola um pouco mais embaixo. Porque ele tem um pé muito pequeno. É criatividade. Eu aumentava a barreira. Tempo de Palmeiras, em todos os times onde eu joguei, eu gostava de aumentar a barreira. O Felipão, eu cito o Palmeiras porque foi o treinador que eu briguei mais, foi o Felipão. Uma vez eu pedi pro funcionário aumentar a barreira sem ele saber. E aí ele chegou lá, barreira 2 metros e pouco. O que é isso aí? Não, foi a Assunção que pediu. Mas por que você fez isso? Porque chega no jogo, tem os zagueiros de 1,90 m, quase 2 metros. Pula, claro. E além de tudo está pulando. Isso vai a quase 3 metros. Era o Neto que batia na válvulazinha, no bico da bola? Tinha um jogo. Todos os jogadores, eu colocava o Marcelinho também. O Marcelinho, tem uns que o Rogério Ceni colocava para o lado, eu colocava para baixo, o Neto uns colocava para cima, outros. Então acho que cada jogador tem o seu. Você colocava como? Eu colocava o bico para baixo. No chão? No chão. Mas isso era psicológico ou tinha algum efeito? Eu não sei, para mim. Eu não sei o que acontecia lá na hora, eu pegava o que estava. E o Santos, hein? Vamos dar uma olhadinha como é que foi o time santista no último jogo dessa fase do Campeonato Paulista. Marcelo Cordeiro bateu pênalti com muita categoria e colocou o São Bento na frente do Santos em plena Vila Belmiro. 2 minutos depois, Arthur Gomes, também cobrando pênalti, igualou o marcador. No segundo tempo, Lúcio Flávio completou o cruzamento da direita e colocou o São Bento mais uma vez em vantagem. E já aos 49, os visitantes aproveitaram o contra-ataque e deram números finais ao jogo. São Bento 3, Santos 1. Nossa, onde estava o goleiro no terceiro? Foi pra cima. Foi tentar fazer no tudo final, bem, né? Não mudou nada, né? 2 a 1, 3 a 1 é a mesma coisa. Vamos ver então como é que ficaram os jogos para a próxima fase. Vamos dar uma olhadinha aí. Vamos ver. Joga na tela. Vamos lá? Bom, o Palmeiras joga com o Novo Horizontino. Começa no próximo final de semana, né? Terça-feira a reunião. Terça-feira tem uma reunião na federação. Então, Palmeiras e Novo Horizontino. Vamos ver qual é o outro jogo. Corinthians e Bragantino. Então, decisão em São Paulo e também do Palmeiras, decisão em São Paulo. Essa classificação do Bragantino foi assim, por um gol a menos, por um gol a mais que o Ituano tomou, né? Tirou 8 anos. Vamos em frente. Aí, Santos e Botafogo. Decisão na Vila, né? Vila, o Pacaembu, enfim, né? Aqui deve ser no Pacaembu, viu? Mando do Santos. Se for o Pacaembu, levem velas, levem lanternas. E São Paulo e São Caetano, decisão no Morumbi. É isso, terça-feira nós vamos ter a reunião. Falei com o pessoal do São Caetano. Do Pintado, hein? Falei com o São Caetano, o pessoal do São Caetano, e eles juram que querem jogar em São Caetano. Juram. Falei, já venderam o jogo aí com o Corinthians. Ah, não, mas estava com pau, pedra, teve um prejuízo tremendo. Foi com o São Paulo que eles venderam o jogo? Corinthians, né? Corinthians, tiveram um prejuízo tremendo. Então, eu acho que é uma questão de você honrar o seu torcedor. Sim. Tem que ficar vendendo mando, trocar mando. Aí vai pro inferno. O Linense eu adorei que caiu. Ano passado ele estava nessa fase, vendeu mando, se ferrou. Eu espero que cada um jogue na sua casa.
Cada um, o Santos jogando no Pacaembu é uma segunda casa dele. O único problema é que tem que levar fósforo e tal. Ridículo essa história do Pacaembu, né, Flávio? Ridículo, cara. Uma pena, uma instituição maravilhosa. Estádio maravilhoso, tanta história, não pode. Não adianta. E caíram o Linense e o Santo André, né? Santo André. É o Sérgio Soares, né? Sérgio Soares, Santo André. Sérgio Soares, né? Tá bom. Tá legal. Algum grande corre risco, Miller? Eu acho que não. Eu acho que o Palmeiras que pegou um adversário desses três, né? O Palmeiras acho que pegou um adversário mais difícil. No Horizontino lá, no Horizonte, eles correm muito. É um time que já tem uma organização tática desde a Série A3, né? Que vinha com o Guilherme. E hoje é um time que tem a sua característica, o seu perfil. E não mudou até hoje, mesmo trocando de diversos treinadores. Perfeito. Paulinha, vai separando aí as fotos? Vou. E os videozinhos, a gente vai pro intervalo, já voltamos. Posso falar uma coisa, Flávio? Desculpa, a gente já vai no intervalo, mas eu vou falar uma coisa pra você. A gente ficou falando muito dele, né? Eu apresentava um programa chamado Bola da Vez na ESPN. Fiz isso durante 1 ano e meio da minha vida. E eu perguntava pra todos, muitos jogadores da sua geração foram lá ver. E eu falava assim, qual foi o melhor jogador com quem você jogou junto? Pra todos eles que iam lá. De 10, 8 falavam com você. Mentindo. 9. Você também, Marcos? Joguei com ele no Santos. Joguei com ele no Santos. Desculpa te atrapalhar, mas não queria esquecer. Mas é verdade. Era diferenciado. E ele conseguiu se reinventar, né? E outra, era um atacante e depois... Flávio, um cara que me deu muito conselho. Um cara que me deu... terminava os treinamentos do Santos lá, a gente... O pessoal, a maioria era tudo embora. A gente ficava lá no meio do campo lá e ele me deu conselhos que eu levo até hoje. Por exemplo, aprender a dizer não. Principalmente para os familiares. Quando você começar... As palavras de Miller. Quando você começar a ganhar dinheiro de verdade, vão vir muitos familiares, amigos e tal. Cresce a família. Te pedir isso e aquilo. Aprenda a dizer não. Uma coisa que eu aprendi com ele. Demorei, mas aprendi uma das coisas. Dizer não é fácil. Não é fácil. Então, cara, eu tenho muito carinho por ele, porque me deu muitos conselhos e conselhos que eu carrego comigo até hoje. Vamos pro intervalinho, a gente volta já. Tá bom, mesa, né? Tá ótimo. Próximo domingo, tem transmissão ao vivo da Liga de Basquete Feminino 2018. Acompanhe as emoções de Vera Cruz Campinas e Potibax de Catanduva. Confira todas as jogadas com narração de Celso Cardoso e comentários da medalhista olímpica Janete. LBF 2018, próximo domingo, 15h. O Dia do Consumidor Brasil é a primeira grande liquidação do ano. E no Buscapé tem conta de tudo. Tem grandes descontos nas melhores lojas. Dia do Consumidor Brasil é quarta-feira, dia 14 de março. Compare e economize no Buscapé. Buscapé. O que você leva em conta na hora de comprar medicamentos? Comodidade, facilidade, preço? Eu faço questão disso tudo em um mesmo lugar. Por isso, minha farmácia é Ultrafarma. Ela é craque em preços baixos. As facilidades são show de bola. E eu peço meus medicamentos aqui, da minha casa. Eu não é uma grande jogada. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Esta eu visto a camisa. O sucesso deles é o nosso também. O Auto Shopping Pontal é símbolo de boas compras no universo automobilístico e os resultados de nossa parceria são maravilhosos. Por isso estamos aqui entregando o selo Gazeta Motors de sucesso. Você, telespectador que está sempre com a gente, fique ligado no Gazeta Motors e nas ofertas incríveis do Auto Shopping Pontal. Gazeta Shopping, uma parceria de sucesso. Tem banda larga e tem banda líder. Banda larga, banda líder, multitela, só da ela é banda larga que o Brasil todo quer ter. A primeira é ela, lançou a fibra, ninguém tinha antes dela. Pra quem tá no game, na maratona de filme, a banda líder pra ele falar com ela. É furacão de conteúdo em ultra velocidade, é furacão de conteúdo, é banda larga de verdade, a banda líder pro Brasil multitelar. Vem pra banda larga mais assinada. Banda líder. O Dia do Consumidor Brasil é a primeira grande liquidação do ano. E no Buscapé tem conta de tudo. Tem a tecnologia, moda, o eletrodoméstico.
brinquedos, viagens. Tem grande desconto nas melhores lojas. Histórico de preços para você conferir se a oferta é boa mesmo. Acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo grátis. O Dia do Consumidor Brasil com até 50% de desconto é dia 14 de março. Compare e economize. Dá um Buscapé. Chegou aquela época do ano. Então, chame os contadores, tirem o pó das calculadoras, que é hora de declaração do imposto de renda. No Todo Cedo essa segunda, um supervisor da Receita Federal vai tirar as nossas dúvidas. Na gastronomia, o chefe Marcelo Mussi mostra seu talento. E no musical tem um cantor lírico espanhol de primeira grandeza, Carlos Marín, você vai adorar. La rosa que engalana. Todo seu, essa segunda, 10h30 da noite. Tô te esperando, vem. Segunda também, né? Ok, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Vou falar do Alfama dos Marinheiros. Pega essa dica, ó. Dizem que em Portugal há uma receita de bacalhau para cada dia do ano. Mas a melhor receita do mundo está aqui no Brasil. A concepção primorosa, a escolha do melhor bacalhau, Gadus Muruá, a metodologia secreta de lentamente de salgar o peixe confiada ao chefe de cozinha. Os ingredientes importados exclusivos, o respeito às altas técnicas gastronômicas. Olha, prove o memorável bacalhau à moda de Vila Real. Como diz Vanderlei Nogueira, é de comer de joelhos. E tudo isso você só encontra no Alfama dos Marinheiros. Pamplona 1285, aqui no Jardim Paulista. Telefone para reserva 11 3884 9203. 3884 9203. E aí, Paulinha, vamos ver fotos? Vamos. Aliás, eu estava pensando nisso. O Marcos falou que tinha que fazer quantos gols para aparecer na televisão na segunda e na quinta, né? Aqui você só manda um WhatsApp e aparece muito mais fácil. Então a gente vai mostrar ao pessoal. Primeiro o São Paulino Luciano de Santo Amaro. Olha só, olha o estilão. Aí também tem a Carla com o nosso convidado. Olha aí. Olha, aqui em São Paulo também. Agora, vamos para os palmeirenses. Na saída da festa. Os palmeirenses Thiago Trevisan, Bertolotti e Lanai. Também de São Paulo. Ai, que fofa. Os santistas Nenê, Juninho, Gilmar e Thiago, também aqui de São Paulo, todos muito empolgados. Agora o corintiano Rafael, ao lado do técnico Fábio Carilli, na Moca, aqui em São Paulo. Opa, e o corintiano, Ayrton Cícero com Dan Stuba e Fábio Assunção, aqui em São Paulo. Olha que maravilha. Acho que não é aqui não, acho que é no Mundial. Ele é de São Paulo? É, eu acho que sim. E você lembra dessa foto? Não, mas é porque eu só lembro de encontrar o Fábio no Mundial. Mas posso estar enganado, enfim. É verdade. Mas tem cara, né? É que não dá pra ver a foto daqui. Tá um pouco frio. A gente tá todo agasalhado também. Quem é esse cara da esquerda aqui? É o nosso Ayrton que está assistindo o nosso programa nesse momento. Tá, tem cara conhecida. Legal. Agora, vamos falar quem ganhou a nossa camisa? Já. Só que eu queria, nós vamos mostrar gols internacionais, mas hoje um destaque muito especial para um gol que foi emocionante. E gol de um brasileiro. O gol do Vitor Hugo, que já veio tantas vezes aqui no Mesa Redonda. Gente boa. Ele acabou sendo o cara que fez o gol, que virou de novo uma homenagem ao Astor, que na semana passada morreu, deixando todo mundo consternado. Vamos ver. O Paris Saint-Germain parece ter se recuperado da eliminação na Champions League. Ainda sem Neymar e com time repleto de reservas, a equipe da capital fez 5-0 no Metz, jogando no Parque dos Príncipes. Munier, Nkunku 2 vezes e Mbappé balançaram as redes no primeiro tempo. De cabeça, o brasileiro Thiago Silva fechou a goleada. O PSG segue líder absoluto com 77 pontos, 14 a mais que o segundo colocado, Mônaco. No Campeonato Espanhol, o Barcelona visitou o Málaga sem Lionel Messi. Mas Luís Soares e Felipe Coutinho, num lindo gol de letra, trataram de garantir a vitória dos catalães. Com o resultado, o Barça somou 72 pontos na liderança e segue invicto após 28 rodadas.
Em terceiro lugar na tabela, o Real Madrid enfrentou o Eibar e saiu na frente do placar com Cristiano Ronaldo. No começo do segundo tempo, os donos da casa chegaram ao empate. Mas Cristiano Ronaldo, mais uma vez, cabeceou firme para dar a vitória aos merengues. Final 2-1 Real Madrid. Na Premier League, o segundo colocado Manchester United recebeu o Liverpool e saiu na frente na bomba do atacante Rashford. Um golaço, 1-0. 10 minutinhos depois, o próprio Rashford ampliou a vantagem, pegando sobra de bola dentro da área. No segundo tempo, o zagueiro Bailey marcou o contra e descontou para o Liverpool, mas ficou nisso, 2-1 Red Devils. A emoção tomou conta da 28ª rodada do campeonato italiano. Na primeira partida, após a morte do zagueiro Davide Astori, a Fiorentina recebeu o Benevento numa noite repleta de homenagens. Jogadores abraçados respeitaram 1 minuto de silêncio antes do início do jogo. Torcedores se emocionaram nas arquibancadas. O silêncio no estádio foi substituído por uma enorme salva de palmas, enquanto bexigas com as cores da Fiorentina subiam aos céus. Aos 13 minutos, número da camisa de Astori, o jogo foi interrompido para mais homenagens. Um lindo mosaico da torcida e mais palmas tomaram o estádio. O confronto terminou 1-0 para a Fiorentina, com gol do brasileiro Vitor Hugo, que entrou na equipe titular exatamente no lugar do zagueiro italiano. Na comemoração, continência a Davide Astori. Coisa sensacional, né? Muito bonito. Bom, acho que o Dan precisa falar sobre isso, que é o que tem mais sensibilidade de todos nós. É lindo, né? É lindo quando a gente consegue expressar a importância que alguém teve para você da maneira que for, mas o jogador e a pessoa pública muitas vezes não tem essa oportunidade. É lindo que o Astori e a sua história tenha tido essa oportunidade, né, de ocorrer essa homenagem tão linda. É lindo que as pessoas possam se manifestar. E é lindo que o futebol como estrutura permita isso, né? Também. A gente falou do futebol italiano, a gente falou da CBF, a gente fala da estrutura do nosso futebol, que a estrutura do futebol permita essas homenagens. Agora, uma tragédia também, né? Nossa, o cara no auge, uma morte repentina dessas. Nossa. Teve outro jogador, né? Teve outro jogador, 18 anos na França também, que aconteceu a mesma também coisa. teve o mesmo problema. Paulinha, quem ganhou o nosso prêmio de hoje? Coincidência louca, seu Vitor Hugo também, né? Pois é. Agora eu Golaço, aliás. Eu vou falar de uma coisa maravilhosa, que é quem ganhou a camisa da equipe de basquete feminino, o presidente Venceslau. E foi Rafael Calegari, da Vila Ré. Olha, o pessoal vai entrar em contato com você. E olha que camisa bonita. É sua. Daqui a pouquinho você vem buscar. Muito obrigado, Paulinha. Dan, relembrando, a peça Morte Acidental do Anarquista, Teatro Gazeta. Teatro Gazeta, todo sábado às 10, domingo às 6. A gente fica por pouco tempo, mulheres pagam 50% e tamo junto, venha se divertir, você vai adorar, a comédia é muito legal, quase 3 anos de cartaz, o Milho estava me perguntando se tinha viajado do Brasil, a gente já viajou 27 cidades pelo Brasil todo. Que legal. E agora a gente está aqui pelo menos até o final de abril, então venha se divertir, obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado por ter vindo, Dan, é ótimo te rever. Prazer muito obrigado, você é um aqui. cara que eu adoro, um cara muito querido. Certa vez fez uma homenagem para minha mãe que eu nunca vou esquecer, cara, espetacular, maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Marco Assunção, prazer enorme te receber aqui. Um prazer. Muito obrigado. Demoro, tardo, mas não falho. Né? Mas sempre um prazer aí com o sempre Vanderlei, bom com o recebê-lo Chico, aqui. você. Boa noite, Vanderlei. Miller, Boa noite, Mané, Chico. Boa noite, Miller. Boa noite, Paulinha. Amanhã, às 6 da tarde, tem o Gazeta Esportivo. Um abraço. Tchau.